Nossa convidada de hoje é uma empreendedora dedicada ao cuidado do meio ambiente e ao bem-estar das pessoas. Como uma das fundadoras do meliponário Pólen Dourado, ela promove a preservação das abelhas e a conscientização sobre sua importância para o ecossistema. Durante nossa conversa, abordaremos diversos temas, incluindo os benefícios do mel para a saúde, as práticas da melipoterapia e as maneiras que podemos nos envolver e contribuir para a proteção das abelhas na sociedade. Com vocês, a responsável pelo Pólen Dourado, Ana Santos Silva. Olá, tudo bom? Bem-vindo a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é CEO do Pólen Dourado, Ana Santos Silva. Tudo bom, minha querida? Tudo bem. Olá, gente. Tudo bem, Ana? Com vocês. Coisa boa você ter aceito o nosso convite. Obrigada. Porque a gente já conhece o Pólen Dourado e a gente voltou de lá apaixonados. Ai, que bom. Mas aí você vai dividir com o nosso público tudo que a gente viveu lá e tanta coisa boa que eu acho que o pessoal tem que saber. Boa noite, tudo bom, bem? meu querido? Tudo ótimo. Foi maravilhoso, né, Ana? Foi E a gente muito vai bom. viver um pouquinho mais agora aqui, matar essa saudade que foi. Com certeza. A gente volta. Ainda esse por ano. favor, por Ainda favor. esse ano a gente volta. Surgindo um monte de coisa nova lá. Ah, E que bom. coisa boa. Vamos lá. Meu amor, queria que você contasse um pouquinho a tua história até chegar ao Pólen Dourado, né? Que é um meliponário, né? É uma Que liponária. eu achei esse nome lindo, meliponário, um lugar onde se cria abelhas, né? Para toda a produção. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da tua história até chegar a ser CEO do meliponário. Ok. Anteriormente, né, eu não era meliponicultora. Conhecia pouquíssimo das abelhas brasileiras sem ferrão. Morava em Riacho da Onça. Fala só um pouquinho mais, Assim? mais perto do microfone. Senão o pessoal vai dizer, não estamos Não ouvindo, tô Ana. Pronto. Aqui, melhor aqui? Perfeito. Isso. Ótimo. Eu morava no interior de Queimadas, chamado Riacho da Onça. Que fica no Que interior fica da Bahia. da Bahia. Pro norte. Por norte, isso. A uns 300 e poucos quilômetros de lá da Praia do Forte. Tínhamos uma fábrica de móveis planejado. Era uma fábrica grande, 800 metros quadrados, 20 e poucos funcionários. E atendíamos praticamente aquela região dali da Bahia, Salvador toda. Em 2017 para 2018, quando a empresa estava assim no auge, eu descobri um câncer maligno, agressor, no colo do útero. No colo do útero. No Nossa. colo do útero. E foi assim. Rápido. Foi no susto. No susto, porque eu fiz o exame de rotina um O ano antes. preventivo. O preventivo certinho. Uhum. Um ano antes estava tudo ok. Aí quando completou um ano, em junho de 2017, que eu fui fazer novamente, eu estava com um câncer agressor. E aí você para o mundo que você quer descer, né? No E naque- primeiro é o impacto de um soco, Ai. né? Duf. Parece que a terra sai dos seus pés. E quando eu descobri o diagnóstico, foi assim... Eu não me desesperei inicialmente, né? A impressão que eu tive de início foi assim: Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Eu tenho que aprender alguma coisa nesse processo. E no período de 2018, né, depois de junho, nós viemos para Salvador para Mas fazer aí o você tratamento. fez o tratamento. Ah, Fiz o você tratamento. Veio para Salvador. foi para Salvador para fazer o tratamento. E o Harrison veio comigo. Uhum. E nesse meio tempo, agora a fábrica não existia mais, porque a prioridade era Você se curar. eu me curar. E o Harrison veio comigo. Quando nós voltamos, graças a Deus, com diagnóstico positivo, eu tive um tratamento maravilhoso no Aristide Maltês, na época. No hospital. No Aristide hospital, Maltês. Lá em isso, Salvador. lá em Salvador. Uhum. E por incrível que pareça, né, todos os tratamentos que foram feitos foram em tempo recorde e eu consegui, né, me O curar. improvável aconteceu. Aconteceu. Os médicos falavam assim, Ana, num particular você não conseguiria o que você conseguiu aqui, né? Então eu entendia que ainda existia um propósito, né? De estar ali. De estar ali. Uhum.
Mas quando nós voltamos, a fábrica estava um caos. Que vocês saíram, Levou né? quanto tempo, mais ou menos? Cerca de 6 a 8 meses o tratamento. Tá. Uhum. E aí, quando voltamos, a fábrica estava um caos, porque era eu que vendia, era eu que fazia. É o olho do dono O dono que era engorda o gado. Eu era o comercial e o Harrison era a produção. Uhum. Produção e compra. Uhum. E aí virou aquela bola de neve. Tô curada, mas não estamos ferrados. Literalmente. Eu tô curada, meu Deus, mas não estamos E os médicos falavam assim, Harrison, a Ana não vai poder se estressar, porque a imunidade dela tem que permanecer alta para ela não ter uma recaída. Uma recidida, baixar a imunidade. Isso. E aí, o Harrison segurou muita coisa. Quando nós voltamos, ele me colocou no nosso sítio, que nós tínhamos lá, não me colocou na fábrica, porque ele não queria que eu soubesse a situação. O caos que estava lá. Literalmente o buraco, o caos. Rapaz, quando eu descobri o meu telefone, aí as ligações não paravam. Aí eu voltei. Queixas. Aí eu voltei. O Harrison não sabia mais resolver nada, porque ele já estava com um processo psicológico bem agravado. Porém, ele tentava não transparecer. Ele foi guerreiro enquanto estava ali na frente. Pôde. Aí chegou um momento... É aquela coisa da depressão, né? Depressão dá em quem resiste, não é em quem desiste. Então, assim, ele ficou com você ali na parceria. Na parceria. Vamos curar esse negócio. E aí chegou um momento que ele bugou. Parou. O Harrison travou, literalmente. Dentro de um quarto que não conseguia resolver nada, e eu precisava agora encontrar forças para tentar reerguer a fábrica e não deixar o meu marido sucumbir de vez. Exatamente. Eu confesso para vocês que o tratamento do câncer foi mais fácil do que o processo depressivo do Harrison. E aí eu falei, meu Deus, o que é que vamos fazer? Né, que provação. Assim, que coisa, assim. A gente que tem fé, a gente não duvida de nada. Mas você deve ter tido mais fé a Deus, olha, manda uma cartinha mais bem escrita, porque eu não estou entendendo. Era assim, era desse jeito. Era desse jeito. Sem questionar. Eu dizia, Deus, eu falava assim, Deus, obrigada pelo milagre do câncer. Mas assim, da cura do câncer, mas assim, Deus. O preço está sendo alto. Está sendo alto e esse milagre agora parece que vai ser mais alto, né? E graças a ele, né, o Harrison encontrou as abelhas. Né? Ele começou Como foi isso? Procurar porque ele estava refúgio. dentro de um quarto. Estava dentro do quarto, trancado. Lá no sítio. Lá na nossa casa, em Riacho da Onça. Ele não queria ver ninguém. Estava no interior. Não queria ver ninguém, não respondia ninguém. O fornecedor queria matar, queria processar. Sabe como é o trem, né? E ele não conseguia ver ninguém, ele queria sumir. Ele tomou abuso, como diz no Nordeste. Tomou abuso. E aí o cara que está lá atrás não quer saber, ele quer, né, resolver a questão. Exatamente. Só que, só quem tem depressão sabe, ele estava amarrado. Eu lembro que os médicos iam lá no quarto para poder medicá-lo, né? Ele travou tudo, travou coluna, chorava, ficou com uma barba imensa. E aí, um dia, ele falou assim, Ana, eu vou passar uma semana no sítio. Vamos comigo. Eu falei, não, eu não posso ir porque eu preciso aqui de frente. resolver. Alguém tem que apagar o incêndio. Alguém tem que ficar aqui das caras. A gente não pode fugir os dois. E aí minha mãe foi para o sítio com ele. Né? Minha mãe largou a casa dela e foi para o sítio com ele. E aí, quando chegou lá, ele começou a colocar colônias de abelhas dentro do nosso sítio. Ele nunca tinha falado disso? Não. A gente já tinha contato com a abelha, nossos avós, bisavós, mas criação... Mas nada, assim. Nada. E sempre essas abelhas sem ferrão? Não. Na época, as africanas. Colocou as africanas, colocou as apis mellifera lá no quintal. Que todo mundo tem pavor. Tem pavor. Tem pavor. E aí... Inclusive a Ana tinha pavor. E aí eu não ia mais no sítio visitá-lo porque... Por causa das abelhas que ele estava lá. Você tinha medo, Tinha medo. E qual era o meu maior receio? Minha cadelinha, Nina. Sim. Porque existe, né, aqueles estudos, aquelas falácias que as abelhas, elas predam mais coisas pretas. E Nina é preta. Eu falava, Nina vai chegar lá e as abelhas vai atacar e vai matar minha cadela. Né? Que é uma falácia. Que é uma falácia, né? E eu, alérgica. Eu falei, vai me picar, eu vou morrer. E agora? Como é que eu vou... Você é alérgica à abelha africana? Abelha africana. Hoje somos assim, né? Não, íntimas, mas hoje já ficou amiga. Ficamos amigas. E aí eu comecei a ficar com medo de ir. Sim, né? claro. Aí quando foi, um dia o Harrison chegou para mim e falou assim, Ana, eu queria tanto que você
me ajudasse com as abelhas, ou quando eu estiver com as abelhas, deixa. Aí eu falei, tá. Eu vi que, tipo, ele tava pelo menos saindo para ir fazer Algum algo. interesse estava Algum interesse acontecendo. em Já algo. tava até sentindo falta de você. É. Tava começando a melhorar. Eu falei, ufa. E aí meu pai começou a dizer, meu Deus, Ana, ora, porque Harrison não tá bem. Esse negócio de abelha não vai dar certo. E aí os meninos... Eu acho, minha filha, que ele tá saindo da depressão, mas tá ficando maluco. Ele vai te matar de fome. Deu mais ou menos isso. E aí, os meninos chamavam ele de Zé Colmeia. Zé Colmeia. Zé Colmeia. Cadê Zé Colmeia? Dona Ana, cadê Zé Colmeia? Era assim, eu falei, deixa ele com as abelhas. Aí, quando foi um dia, eu fui convidada para fazer uma palestra em Luiz Eduardo Magalhães. Uhum. E era aniversário dele. Ele entrou em contato com um doutor, né, especialista em meliponicultura. Uhum. Sozinho. A Sozinho. depressão Por já conta tava dele. saindo. Ele já tava estava saindo. começando a buscar pessoas. Pessoas. Porque ele queria saber e descobrir sobre a abelha sem ferrão. Porque ele me queria perto dele. Olha que É. bonitinho. E ele falou, ó, as com ferrão a Ana não consegue. Mas sem ferrão, Sem ferrão ela vai vir. Ela vai vir. E vamos seguir junto. E ele foi sozinho, encontrou com esse professor. De Salvador? Não, ele é de Uibaí. Ibaí. É. E aí, esse professor foi um anjo. Um anjo ali. Um anjo. Quando ele voltou desse passeio, ele voltou certo de que iria mudar a vida dele com as abelhas brasileiras, as abelhas sem ferrão. Sem ferrão. E eu tô vindo lá do congresso, né? Crente que quando eu chegasse, a fábrica ia agora voltar para os trilhos. Decolar. Você foi para o Congresso de Móveis Planejados. Não, os dois estavam com o mesmo pensamento. Vamos decolar. Mas em lugares totalmente diferentes. diferentes. E aí, Ana, foi incrível que quando eu voltei, foi um congresso de mulheres, tá? Foi um congresso evangélico de mulheres. E aí, quando eu voltei, eu tive... De negócios. Uhum. Aí eu tive... eu fui para ministrar nesse congresso, tá? E aí, quando eu cheguei, eu tive um sonho e eu vi um hexagonal no sonho. Uma figura. Uma figura do hexágono, tá? E dentro do hexágono, toda vez que eu falo... eu me arrepio. Mostra o hexágono, por favor. E dentro do hexágono, saía uma águia de dentro. Olha. Não, o hexágono você vai ter que dar Google. É a figura geométrica. É geométrica. Volta para lá. E aí saiu uma águia de dentro desse... De dentro do hexágono. Eu não entendi nada daquilo. Aí eu pedi para que uma prima dele desenhasse, fizesse aquele hexágono em desenho. E aí eu fiz um rabisco. Eu rabisquei e fiz uma águia saindo de dentro. E eu falei, eu quero entender o que é isso. E é o símbolo. É o símbolo hoje da entrada do pólen dourado. Exatamente, agora eu estava me lembrando. E aí, duas iniciais, P e F. Ok. Aí Isso no sonho tinha sonho. P e F. Aí eu trabalhava com móveis, eu achava... Assim, isso. A figura Esse é o geométrica, geométrica. É isso aqui. saindo uma Saindo águia. uma águia de dentro. Tá. Imagine. Realmente, eu falaria assim, resiliência. Deus, traduz. Sei Manda um que você tradutor. tá querendo. Manda um tradutor. Eu sei que você sabe tudo, mas eu Exato. sei tão pouco. Eu sei que o senhor desenhou muito bonito, tá lindo, mas eu não tô entendendo nada. E aí, quando nós voltamos, eu falei, já sei, vou mudar o nome da empresa, que era Dos móveis. Dos móveis. E aí falei, já sei, vou mudar o nome, vou colocar PF, a águia é um pássaro. Fui pesquisar sobre a águia, um pássaro forte. Eu já sei, pássaro forte. É a nova empresa. PF, Pássaro forte. Adorei. E aí abri, pássaro forte, móveis rústicos, porque mudei, né, de móveis planejados para móveis rústicos. Começamos a trabalhar uma outra linha e tal. E o Harrison não queria nem saber de pássaro De nada, forte. nem de Ele pássaro, queria nem saber de de águia, abelha. de nada. Nada. Queria saber de abelha. Na volta dessa viagem com o doutor, ele trouxe 10 colônias de abelhas sem ferrão. Sem ferrão. Sem ferrão. Que foram as manda-saias. E elas vêm nas caixinhas. Elas vêm né? nas caixas, nas colônias. Ele trouxe E 10 ele trouxe caixinhas 10, pra casa. ganhou 10 caixinhas, tá? E nesse percurso, nesse trajeto de volta para casa, ele conta a história, né, que Deus falou com ele através de uma música, né? Que iria abrir portas onde não tinha parede. Aí ele falou,
porta, ele vai abrir uma porta Portas. onde não tem parede. Ele falei, com as abelhas. Ele interpretou melhor do que eu. E aí, Aí ele chegou com as caixinhas e tal, e eu toda empolgada com a fábrica nova, porque eu precisava tirar outra do buraco. E aí ele falou, Ana, vem conhecer as abelhas sem ferrão. Eu falei, Sim, meu porque as Deus. caixinhas são portas sem parede. Sem paredes. Exatamente, as Exatamente. caixinhas onde vocês criam as abelhas sem ferrão. Isso. E ele tinha ganho Ele isso. tinha ganho isso. Uhum. E aí, ele não teve dúvida nenhuma de que a porta seria essa, né? Eu fiquei procurando ainda o meu PF. Sim, sim, o pássaro forte. O pássaro forte. Teimei ainda um tempo, né? Com os móveis rústicos, não deu nada certo. Enquanto isso, o Harrison foi voltando da depressão. Uhum. Através das abelhas sem ferrão. Começou a criar em Começou casa. a criar em casa. Cada dia se dedicando mais Cada dia àquilo, se dedicando, mas motivando. se motivando. Porém, ele não entrava na fábrica. De jeito nenhum. Pode ser alguma. O barulho das máquinas fazia mal para ele. Aí existe um momento, né, na meliponicultura que é a alimentação externa. Que as abelhas têm que sair. Que elas saem para vir para o alimentador. Uhum. Uhum. E aí ele começou a fazer alimentação externa lá. Isso era no quintal da nossa casa, tá? Começou a fazer alimentação lá e ele ficava horas naquela alimentação. Vendo. Vendo. É aquilo Porque que elas saem Como da caixinha. seria? Elas saem das caixinhas Elas e saem vão... das caixas e vão para o alimentador, Uhum. tá? E O alimentador, o que você o chama? alimentador é aquela tábua que vocês viram lá no pólen dourado, que vocês ficaram no meio das abelhas. Que a gente botava a Isso, mão e elas mãos, ficaram elas ali. subiam. Isso, aquela, Isso. feito uma E mesa. feito É uma uma mesa. mesa. Uma mesa. Mesa. Aquilo é um alimentador externo. Ah, Aquilo é comum na meliponicultura. tá. aham. E aí ele ficava horas e horas ali. E eu percebia que E aquilo. volta E das volta. abelhas. As abelhas fazendo aquilo que elas fizeram com você. Ah lá, ó. Isso aí. Ali. Isso, aqui é um Isso aí. alimentador. Isso é um alimentador, alimentação externa. Tá? Isso é E pra você Que bota alimentador alguma externo, coisa ali Ana? pra Isso elas? aí sim, a gente coloca um xarope, é uma alimentação, tá? Entendi. Tá. A gente serve tá. para ela na época que nós não temos floradas. Tá? O Entendi. suficiente entendi. pra que alimentá-las. elas É. se alimentem. Isso Que elas não têm como tirar tudo das flores. não tem como tirar tudo das flores. E como a gente trabalha nesse meliponário aí, a produção de colônias, eu preciso Uhum. que a rainha continue colocando ovos. Sim. Né? As rainhas das abelhas sem ferrão, elas não voam, né? Entendi. E aí o ir e vir das campeiras faz com que ela entenda que tem alimento, então ela continua colocando ovos. Então eu consigo Aham. ter colônias Entendi. fortes e Os consigo soldadinhos multiplicá-las. saem, pegam os alimentos Isso. para E aquela abelha voltam rainha pra ela continuar ali. Isso. botando os ovinhos. Isso. Uhum. E aí esse nome aí, melipoterapia, né? Terapia, Nós criamos, Vocês criaram Criamos vendo depois. ele no Ele- processo isso. ali se Então, a desenvolvendo. melipoterapia é justamente terapia com as abelhas. isso. É. Você ir Esse lá, perder o contato. medo, Isso, esse contato. contato. Dessensibilizar, contato. A gente teve um momento que foi muito É, a gente- interessante quando a gente E é esteve lá, interessante o barulho, É, né? Que porque hipnotiza vocês a botam gente. o esteto, Isso. que é aquele aparelhinho que nós que trabalhamos na saúde, a gente Pra vai ouvir para ouvir o som do coração, o batimento da radial. E aí tem umas caixinhas que você bota no ouvido. E aquilo é um barulho maravilhoso. É terapêutico também. É hipnótico. Hipnótico. É hipnótico. É hipnótico. Hipnótico. Aí você imagina, nós recebemos lá o Instituto de Cegos da Bahia. E eles viveram isso. Foi emocionante. Imagina isso. Porque assim, você tá vendo, né, eles tocavam nos troncos, nos cortiços ali, como vocês viram, e eles ficavam imaginando, quando nós colocamos o estetoscópio, que eles ouviram o movimento das abelhas, foi emocionante. Não, e dentro Emocionante. daquele tronco... Parece que te leva para outra esfera, né? Dentro daquele tronco, um universo, né? Um universo. Universo, é como Literalmente. se fosse um outro planeta. O É. planeta das abelhas É. que você desconhece. É. Você passa ali, quando você põe o esteto, você fala, meu Deus, aqui tem uma sociedade inteira. Intensa. Parece, é um barulho de cidade em movimento de mesmo. cidade em movimento. Exatamente. E é o que está acontecendo ali dentro. Elas estão
trabalhando intensamente. Aí Na vamos lá. cidade. Aí vamos voltar, né, Vamos gente? voltar. Que daqui Tava a pouco... aqui, e você vendo, você ia lá e via horas que ele ficava ali. Mas era horas mesmo, tipo assim, de ele ficava 8 horas, tá? Ele ali com Ele a mãozinha na mesa. colocando, porque ele do lado ali a gente coloca, né, a garrafa, o alimento vai escorrendo na tábua e as abelhas vão... Aos pouquinhos. Aos pouquinhos. E eu percebi que aquilo estava fazendo bem para ele e comecei a ficar perto dele, né? E eu ficava observando. Já não tinha mais medo, não tinha abelha com porque ferrão. Já sabia que era ferrão. sem ferrão. É. Aí ele falava assim, Ana, quando a gente resolver tudo, a gente vai viver com as abelhas. Quando eu demiti o último funcionário, consegui regularizar a fábrica. Mantendo a PF lá com a fábrica de móveis. Pássaro forte. Pássaro que não forte. deu nada. O pássaro forte, ele resolveu ficar fraco. Fraquíssimo. Enquanto a gente está enfraquecendo o pássaro forte. Exatamente. Então, o Harrison estava ali. Determinado. E aí, ele fala assim, né? Ele fala, Ana, eu queria te provar que as abelhas não era só mel, que é o que a gente aprende, né? É verdade. O que a gente sabe é isso, a abelha só serve para dar mel. A gente eu recebe achava alunos... que era um tipo de mel e ponto. E ponto. Mais nada. Nossa. É desse jeito. E aí, a gente recebe escolas lá, né, no Meliponário, e com a pergunta que a gente faz, as crianças são as mesmas. A abelha produz o quê? A mel. Pronto. Já foi. E aí, ele queria me provar que a abelha não era só aquilo, né? O doutor tinha feito, tinha dado uma aula para ele de meliponicultura naquele encontro. Então, ele voltou de lá apaixonado. Fervescendo a cabeça, E ele falou, né? mas Ana estava tão focada em pagar as contas que eu falei... Não conseguia pensar mais. Não. O sonho partiu mesmo, né, dele. E aí... Não, Deus com ele se comunicou melhor. Melhor. Não é? Foi isso. Foi. E aí eu não entendi. Eu estava tão... Tipo assim, preocupada. isso não vai dar Tipo bem, assim, isso não eu vai pensava, dar meu bem. Deus, meu marido tá daquele jeito, os credores, eu preciso regularizar tudo. E teu pai falando, meu olha, pai, Harrison vai matar minha filha vai de fome. matar você. Você tem uma ideia, né? O mel de abelha Apis mellifera, que é o que é o mais comercializado no interior, é um mel muito barato, porque as pessoas não conhecem os benefícios, não conhecem, não tem o mel como alimento, tem como medicamento. Então é muito barato. O pessoal vai ali, vou ali furar. Qualquer lugar. Né? Então, assim, no manejo, né, extrativista, que a gente hoje mostra que não é a forma correta, e tem o mel como qualquer coisa. Então, assim, eu pensava, meu Deus, R$30 um litro de mel. Litro, né? Daquele mel, né? Lá, né? De qualquer jeito, né? Hoje o mel, né? Para certificado e tal, ele tem um valor agregado. E aí, eu falei, pronto, amor. Pronto, quando a gente regularizar tudo, a gente vai sim. Você achando que não é regularizar eu nunca. Falei, eu pensei, eu falei, eu vou regularizar e ele vai voltar. Ele vai voltar, porque aí ele vai se sentir tranquilo. E não vai ir, pronto. Você fingindo submissa. E as abelhinhas vai ficar, submissa, e as abelhinhas vai ficar aí no nosso quintal, que tava lindo, e eu tava amando, né? Perdeu o medo. Vai sem ferrão. Isso. E aí ele começou a fazer pesquisas lá no nosso quintal. E aí começou a vir outras espécies, ele colocava uma luz aqui na frente, começou a pesquisar. O Harrison tem TDAH, você sabe. Hiperfocou. Pronto. Ele hiperfocou nas abelhas. Viajava. Daqui a pouco era abelha no meu criadinho, na mesinha de cabeceira. Aí daqui a pouco era abelha na cozinha. Daqui a pouco eu tava com abelha no banheiro. E a cachorra? Já estava acostumada com as abelhas. Porque eu tinha percebido que não picava. Não picava. Falei, meu Deus do céu. Ele fez, Ana... eu estou decidido. A gente vai estudar meliponicultura. E a gente vai... E você lá, sim, vai abrir eu falei, um meliponário. Ainda não tinha aquela ideia de abrir um meliponário. Ele sabia que ele queria trabalhar com as abelhas brasileiras, tá? E foi se apaixonando. Eu só observava. Tentando e pagar as contas. Tentando pagar, apoiava para que ele não sucumbisse novamente. Nossa, as abelhas já fazendo bem para ele tá levantando. Ali ele já estava sorrindo, sabe? Ele já estava empolgado porque ele descobria todo dia uma coisa nova. Ele começou a estudar. Aí eu falei, poxa, o Harrison tá voltando. E aí a gente foi demitindo, resolvendo. Quando estava 90% resolvido, o Harrison baixou as portas da fábrica. Não esperou o último. Não, ele agora pode esperar. Pássaro forte, fraqueou, não teve pássaro mais nenhum, tiramos lá. E ele fez, Ana,
vamos passar 22 dias no Tocantins. Vamos fazer pesquisa de abelha brasileira. No Tocantins. No Tocantins. E Sai aí, da Bahia, a pandemia já estava a todo vapor. Tomando conta. Tomando conta. Uma meliponicultora, que hoje é uma das minhas melhores amigas, ela ligou pro Harrison, né? O Harrison já estava em todos os grupos de abelheiro do Brasil. Já participava de tudo. E aí ela ligou, Harrison, vai acontecer aqui um resgate e eu preciso de uma ajuda. Você teria como vir resgatar as abelhas aqui comigo? Eu preciso de alguém, mas nessa pandemia ninguém tem coragem de ir em lugar nenhum, tal. Porém, vocês vão ter que fazer o exame, não vão poder parar em lugar nenhum e vocês vão vir ficar na minha casa, né? Se deixarem vocês ficar, ótimo, senão vocês vão ter que voltar. Sim, porque naquela época foi direitinho e tal. É. E aí eu falei, será que o Harrison vai? Eu falei, Harrison, nós vamos pra casa de uma pessoa que a gente nunca viu na Terra estudar abelhas na pandemia, é isso mesmo? Ele, Ana, é oportunidade, vamos que vamos. Colocamos as tralhas no carro. numa estradinha branca, imagine. Daqui para o Tocantins sem parar, estrada, Ana Alex, sem parar a estrada. Fizemos uma farofona e fomos. Aí paramos em Luiz Eduardo Magalhães, meu irmão mora lá. E aí paramos na garagem dele para tirar um cochilo. Olhamos de longe, cochilamos e voltamos. Seguimos Tocantins. Quando chegamos lá, pessoal da saúde chegou de imediato. A gente chegou, o carro chegou atrás. É mesmo, né? Assim, não podem ficar aqui. Eu falei, agora, meu Deus do céu. Nem com teste. Nem com teste. Vou ter que voltar, não pode. Foi naquela época mesmo que estava... Isso na casa da pessoa. Eu já estava na casa da pessoa. E aí, só que a Maria Beckman era amiga dela, conversou, olha, então tá. Então, eles vão ficar durante 10 dias na casa, eles não podem ir na rua em hipótese alguma, para não achar que eu estou facilitando para você. Claro. Ok. A gente não queria ficar em casa, a gente queria ver as abelhas. Os resgates das abelhas. Ana, foram 25 dias, assim, fenomenais. Maravilhosos. Sem Covid, sem nada. Só o contato só com contato com as abelhas. Cada espécie que eu ia conhecendo, eu ia me apaixonando. E resgatando. Resgatamos, se não me falha a memória, mais de 100 famílias. Elas ficam nos troncos das ficam árvores. Nos troncos. E aí quando vão derrubando as árvores, matam. Matam porque não sabem. Então o resgate é pegar era pegar os troncos e trazer o tronco, não é pegar a abelhinha. Não, é trazer o tronco. É o tronco, porque tem um universo ali, a sociedade delas está ali dentro. E aí, não pode ser em qualquer horário, tem que ser à noite, porque é onde todas as campeiras estão em casa. Já estão em casa. Fizeram o que tinham que fazer. Aí o tronco. Né? Elas vivem aí dentro, elas saem de manhã, as campeiras, soldadinhas, né? Vão pegar a florada, vão pegar ali o pólen, o néctar, para trazer para a abelha rainha para ela produzir. Isso é uma diferença das abelhas em ferrão. Totalmente. Né? Porque elas vivem dentro do tronco. Elas vivem em locais que é uma defesa das abelhas brasileiras, Ana. Isso já é um ato de defesa inicial delas, né? Elas procuram locais onde elas fiquem mais resguardadas. Seguras, que não vai ter ataque de nada. E aí, e foi apaixonante. Tipo assim, foi o divisor de águas. Foi. E aí resgatamos, se eu não me engano, cerca de 100 colônias. 100 colônias. E deixamos. E aí algumas que já estavam já com problema, a gente já abria, já fazia a transferência para as caixas racionais. E foram para sobreviver, já é um momento. E nesse meio tempo, tipo assim, o Harry já tinha feito a barba. Já se comunicava. Já tomava banho, já passava perfume. Já estava dormindo melhor. E eu já estava, assim, meliponicultora de anos. Porque eu... Agora sim, aí teve que mergulhar. Babá das abelhas. Mergulhei. Exatamente. Era o Zé Colmeia e a babá. Era das abelhas, apaixonada. Uma abelhinha tá ali fora, vai sugar para colocar, não podia ficar uma fora. Tinha hora que eram milhares de abelhas pra gente ter que levar à noite, Tocantins, na mata. Daqui a pouco a gente ouviu eu falei, meu Deus do céu. Mas assim, foi a melhor experiência na minha vida. Se você perguntar qual foi a experiência assim que formou você na meliponicultura, não foram os cursos, foi aquela experiência. Aquele resgate. Resgatar os troncos. De experiência que a gente passou aquelas 2 horas com vocês lá, a gente voltou encantado e falei assim, gente, isso é um marco.
É Não, um ponto, é assim. uma coisa, eu desconhecia mesmo, era é. totalmente Totalmente. ignorante. Pra você ter ideia, lá nós conhecemos uma abelha que é conhecida, né, popularmente como uruçu-boi. Uruçu-boi. É uma abelha que já foi de ocorrência, né, da Mata Atlântica, mas foi extinta. E ela é linda, é uma das melíponas maiores. Ela é linda, 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 linda. Uruçu-boi. Ela é grandona, assim, preta. E quando eu vi aquela abelha imensa, sabe? No meu cabelo defensivo, ela aperta com a mandíbula. Tem a rádio, tem uma filmagem Tem que ela aí, tá Buru? grudada. Não tem ela no nosso meliponário, não. Não, mas no No Google. resgate. Abelha uruçu-boi. Uruçu-boi. Aparecer aí, a gente vê ela. E aí tem a lambió, aí tem a olho de vidro lá, que é uma abelha que tem o olho assim, da cor do sebo, aquele olhão claro, parecendo de vidro. Olha. Aí, pitó de macaco. Pitó de macaco. Os nomes são lindos. Olha. Essa é a uruçu do boi? Não tá aparecendo a uruçu boi, não. Não. Pela entrada, não. Ela não tem essa parte amarela em cima, ela é preta, ela é totalmente preta. Hoje uma colônia está variando aí de 10 a 15 mil reais. Ela é rara. Ela é rara, né? É um sonho, né, da gente, do pólen dourado, reintroduzi-la. E vocês resgataram esses troncos todos. É, isso aí. Aqui, coisa essa linda, essa preta. Só que ela é grande, aí ela tá pequena. Porque aí ela tá dentro já da caixinha. E é diferente, né, aqui, ó. Porque eu lembro disso, é mais amareladinho dos outros. O dela é preto também. É preto. E ela é grande mesmo. Ela é linda. E aí, naquela descoberta, porque tipo assim, é um mundo totalmente... Mas vocês pegaram os troncos e levaram para casa da Maria Beckman. Maria Beckman. E aí, quando... E aí, lá, as colônias tiveram que ficar lá, porque era de ocorrência de lá. Sim, claro. A gente não podia trazer de volta, então a abelha tem que ficar no local de ocorrência. Mas, assim, foi uma aula, foi um... Aprendeu a resgatar, como cuidar. Mas a Ana Beckman já vivia Maria disso. Beckman. Maria, desculpa. Não, Maria Beckman é criadora de gado branco. Gado branco. Meliponicultora apaixonada. E apaixonada pelas abelhas. E um dos objetivos desse convite era provar para o marido que a abelha fazia sentido. Tá? Mulher tem sempre um símbolo. Né? Então, aí ela conversava com a gente. Harris, conversa com o meu marido, sabe? Fala pra ele que é rentável, que vale a pena, não sei o quê. Querendo que Maria Beckman convencesse ela. Também. E Maria Beckman querendo que ele convencesse o marido dela. Foi uma troca. E aí foram 25 dias assim, intensos, de muito aprendizado. E aí eu lembro que... E todo dia de noite vocês iam resgatar as abelhas. Os primeiros 10 dias a gente acordava 4 horas da manhã, entrava na caminhonete dela e ia para a fazenda. Aí nós passávamos o dia inteiro lá, porque não podia ficar na cidade. E aí à noite assim, a gente voltava em casa e aí ia fazer os resgates. Então assim, foi muito rico pra gente, né? E foi nessa experiência que eu descobri a meliponicultura. Voltamos para Riacho da Onça. E aí eu já apaixonada pelas abelhas. Aí você também já... Meliponicultura. E aí quando... Meliponicultura. E aí quando cheguei em casa, já fui logo ver as caixinhas de mandaçaia que nós tínhamos lá. As manduri, que é onde vocês fazem, isso, né? As colônias. Isso, as colônias. As colônias. E aí Harris fez, Ana, você acredita que a gente vai viver de abelha? Eu falei, eu acredito que a gente vai viver com as abelhas. Das abelhas? Eu ainda não tenho. Até ali você tipo assim, olha, eu já estou dividindo meu espaço com elas, sem problema. Nesse meio tempo, porque assim, o tempo vai passando, tal, a gente vai abreviando, o Harrison já tinha 500 colônias no quintal. Nossa. Das 10 que ele ganhou. Daquelas 10 que ele ganhou. Tá bom, 500. 500 no quintal de casa. Foi o processo terapêutico foi fértil. Ele foi multiplicando. 50 vezes. Foi multiplicando porque existe, né, o processo de multiplicação da espécie, que a gente ensina também lá no Pólen Dourado. E aí ele foi fazendo, quando foi um dia, um meliponicultor, criador de abelhas, entrou em contato com ele, querendo saber se ele não queria vender algumas colônias. E aí ele falou, sim, quero. E ele foi pesquisar para saber quanto era o valor de mercado, tal. E aí ele vendeu as primeiras 100 colônias.
tá? O cara já pediu 100. Foi. Ele estava disposto. Estava disposto. Ele já era meliponicultor, já vivia de abelha, né? E era incrível que aí eu entrei em alguns grupos, eu assistia, né? Agora você é meliponicultor, eu tenho que aprender um pouco estranho nesse negócio. E aí eles falavam, não, a gente vai pro congresso, mas a meliponicultura se paga. E eu falava, como, gente? Se mel é R$30. O mel é Você 30. ainda com aquele pensamento. Só com melzinho de 30. Só com melzinho. Da abelha o pensamento africana, que a gente da abelha africana. cresce, né? Sabendo. E aí, ele vendeu as 100 primeiras caixas, né? Que a manda-saia varia hoje entre R$400, R$450 a colônia. Se ele vendeu 100 caixas, entrou um valor significativo para quem estava quebrado. Sem nada. Ajudou a pagar. Mais do que os R$30 do melzinho. Com certeza. Aí ele falou bem assim. Aí eu lembro que quando ele fez todo o processo, né, para levar as colônias e tal, e ele estava já com a programação para trocar o carro, porque ele ia precisar de um carro maior para a gente poder trabalhar mais a meliponicultura, e ele juntou o dinheiro das colônias e trocou o carro. Aí ele disse, Ana, você acredita que a meliponicultura pode ser um negócio? Falei, agora sendo essa assim... entrada de 40 mil, eu tô pensando que pra gente vender na fábrica esse imóvel, ia ter que parcelar não sei quantas vezes, e aí a cliente ainda ia olhar e dizer que não. Não tá bom, tá bom, volta pra trás, tem que pagar os empregados, tem que pagar. E aí, moral da história, naquele dia, eu percebi que a meliponicultura era possível e que não era só mel. Que não era só mel. E aí ele começou a sonhar. Ele falou, Ana, a gente precisa, para viver da meliponicultura, a gente não pode ficar aqui em Riacho da Onça. Com certeza. Tem que abrir para, pelo menos para Salvador, perto de Salvador, para um polo maior. Para um polo maior. E aí, a esposa, com a sua casa toda montada, com a vida toda estruturada. Os móveis que tinha dentro de casa. Que fui eu que planejei. De casa. Você entende? Ter que recomeçar em outro lugar, com algo que ninguém nunca tinha feito, tá? Com o pai dizendo isso não vai dar certo. E grudado ali comigo, eu costumo dizer que um dos maiores desafios foi cortar o cordão umbilical com o pai e mãe, que estavam lá o tempo inteiro, né? É tanto que eles moraram com a gente quase 2 anos aqui. Pra ver se não ia morrer de fome. Não, meu pai se apaixonou pela meliponicultura depois disso. E aí, a língua não tem osso. Não tem. A língua não tem osso. Moral da história. A gente começou a pesquisar agora locais onde a gente pudesse trabalhar a meliponicultura da forma adequada. E aí vieram várias opções. Harrison, Ana, meliponicultura tem que ser num lugar verde. Tem que ser num local onde a gente tenha pasto para elas. Espaço. Só que Riacho da Onça é um interiorzinho pequenininho. Você nunca teria um fluxo de turismo, de escolas, que eu tenho. E nós não tínhamos dinheiro para comprar um local, tipo, numa Praia do Forte. Com certeza. Então, assim, eu ficava assim, certo, a gente precisa, mas para onde, né? Porque eu não vou abrir mão da minha casa. Vai que esse treino dá certo. Viver no trailer não vai dar. Não vai dar. Eu já acredito na meliponicultura, já estou apaixonada pelas abelhas. Mas não dá para ficar. Mas vamos ser racionais. E aí ele falou, tá, vamos para o sul. Aí vamos passar uma semana no sul, né? E quando chegamos no sul, meu coração se fechou, chovia muito, era um local difícil. Eu falei, meu Deus, não é aqui. Acabou. Frio, né? Frio, você acostumada na Bahia, solar. Falei, não vai. Né? Nesse meio tempo, eu não acredito em acaso, eu acredito em propósito. Eu acho que tudo tem um porquê, sentido para tudo. Nesse meio tempo, o Daniel encontrou o Harrison. E ele estava... Lá no grupo. Lá no grupo. Que também eram interessados por abelhas. Isso. Não, que se interessou na pandemia. Na pandemia também. Não tinha o que fazer, Foi fazer horta. Foi quando ele começou a falar de abelhinha. E hoje é um guardião fenomenal. E aí ele contratou o Harrison para fazer a estrutura do meliponário dele na Praia do Forte. Porque o Harrison era marceneiro. Isso. Aí quebrou-se um gatilho na vida dele. Ele voltou a entrar na fábrica. Mas era diferente. Era, porque ele Mas não... no propósito das abelhas. Ele ia fazer o lugar onde as abelhas iriam viver.
Era diferente. Era diferente. Ele foi botar a mão na marcenaria para as abelhas. As abelhas. Não Não era pros não era para os humanos. Exatamente. E eu lembro que no dia que o Harrison entrou na fábrica foi emocionante, assim. Porque ele chorava, eu me emociono até hoje, eu chorava, porque assim, eu orava para que ele voltasse para me ajudar na fábrica. Mas a crente que ele ia voltar para fazer vários. Era mas só era a casinha o das amor das abelhas abelhas. para casa de Dani. Só. E aí, Mas foi bonito de ver. Foi. E aí ele construiu. E aí, quando foi um dia, e eu não sabia, né, que ele estava nessa negociação com o Daniel. E aí, quando foi um dia, ele estava lá conversando no quarto, eu cheguei e falei, amor, ele tá conversando com quem? Ele, com o marido da Ivete. Eu falei, agora Com Dani. Com Dani. Fiz agora as abelhas. Agora subiu Surtou. com a cabeça. Agora subiu. Elas agora vão ter mel mesmo. Aí eu, como é, rapaz? Ele, sim, eu tô vendo aqui com ele o negócio e tal. Aí depois eu falei, tá. Aí eu fiquei pensando, eu falei, como Quem que ele tá vendo com Daniel Cadi? Cadi. E a moral da história, eles resolveram e tal, e ele contratou o Harrison para fazer a estrutura do meliponário dele. E foi um divisor de águas. Aquela Antes e estrutura, depois. antes e depois. Antes de D, Isso. depois de D. Isso aí. Antes A, de D e D, depois. D. Dedo. O Sul não tinha caminho. Não Não era tinha. pra- realmente. não Não era pra tinha. ser. Não era pra tinha. ser. Aí tal, fez o meliponário do Daniel, e nesse primeiro contato, eles tiveram uma afinidade muito grande, hoje são amigos. O Daniel começou a incentivar o Harrison a sair, ele falava do buraco da onça. Buraco da onça. Sai daí. Saia daí. Era, olha eles aí. Isso. E as meninas, Ah, né? As meninas, Helena, elas são encantadas. Helena E Marina. Helena e Marina. amam. Amam. Gente, São elas as ursinhas, são as ursinhas. É o o jardim. playground, É o é o playground delas. Elas são os ursinhos com as abelhas. São. E é bonitinho, É. porque elas falavam assim, tenha medo não, tia, Era. tenha medo não. A coisa mais bonitinha. Elas entendeu? curtem Não, mesmo. e curtem. bebe O chegou mel. o mel O todo. mel todo. Chegou uma hora e falei, amor, vai ter diarreia. Tenha não. Tem não. E aí ele incentivou o Harrison, né? Que bonitinho. A sair do Riacho da Onça. Aham. E volta e meia a gente via, né? Fazer manutenção no meliponário deles, né? Que foi feito lá no quintal da casa deles. Uhum. E aí o Harrison começou a sonhar Com a Eu possibilidade acho de que dá. realmente Possibilidade. sair Ter um da lugar. onça. da onça Da onça para pra um um- lugar. Uhum. Ele fez, Ana, agora a gente só precisa encontrar onde. Uhum. Né? E aí começamos a pesquisar os valores muito altos. Isso vai acontecer. Vamos inicialmente alugar um local. Uhum. Vamos trazer as abelhas para cá e vamos ver como é que Que vai essa Vamos ser. altura acostumar. já tinha 1000. Já tinha. Mais de 1000. Se não, no quintal tinha 15 mil, não sei 400, multiplicou mais, então. 1000 e alguma coisa. Só que. E a ainda gente... estava o período de pandemia. De pandemia. De pandemia. É. Porque foi quando o Daniel começou a mexer Foi. com as abelha, abelhas. O pra Harrison ocupar. Foi um distrator para ele também. Muito, muito, muito. E aí o Harrison ia fazer a manutenção lá no Daniel. Tinha uma meliponicultura antiga. A dona Maneta, ela é alemã. Uhum. Que foi antes da pandemia para a Alemanha ficar com a mãe, não voltou. E ela tinha algumas urussu nordestinas no sítio dela. No sítio dela. Uhum. E aí ela ficou sabendo que o Daniel Tava cuidando, é porque ela. ele começou O a Daniel postar. conhecia ela e tal. Aí ela perguntou quem estava cuidando das abelhas. Ele falou, é o Harrison. Uhum. Aí ela disse, então pede para ele dar uma olhada nas minhas. E aí nós fomos olhar as abelhas da Dona Maneta. E Dona Maneta. Pra cuidar. Pra cuidar. Pra cuidar. Viramos cuidadores das abelhas Das dela abelhas por um dela. tempo. Que estava na Alemanha. E aí ela falou, Harrison, assim, por que você não vem morar aí perto tal? Eu vou te apresentar um amigo meu, advogado aposentado, que tem um sítio aí que vive aí apaixonado, e ele vai com certeza encontrar um lugar para vocês ficarem. Uhum. E aí Dona Maneta nos apresentou, eu costumo dizer que um pai, né? Um pai. O advogado. O advogado, o seu Joel. É uma figura incrível. Quando nós conhecemos o seu Joel, ele tinha uma casa que estava para vender e ele já tinha acabado de vender. Ele falou, meu Deus, era aquela casa. Vamos fazer o seguinte, tem a casa da Tatiana, que é uma outra alemã que não mora, e a casa estava
com mais ou menos uns 120 morcegos, uns 42 baratas. Entendi. Muito ocupado. Completamente ocupada. Era Batcaverna. Era Batcaverna. 10 anos fechada. Tava literalmente abandonada. Pasme. O cara que foi lá ver a casa, ele filmou desse jeito que eu tô te mostrando. Ele saiu cortando assim com o facão e entrando. E aí, Harrison, não dá pra entrar aqui. Os morcegos... Mas, Harrison, a casa não tá boa. Harrison fez, é aí. Eu falei, é aí o quê, meu marido? Aí o quê? Elas vão gostar daí. Vamos mexer com o morcego agora. Só pra ele querer fazer uma mexida com o aí. morcego. Vamos morar aí. Ana, é lá. Eu falei, amor, não é lá. Não é lá. Tem condição. Ele é lá, Ana. O Harrison, ele sempre foi muito assim, intuitivo e... Ele é visionário. Visionário. Deus fala melhor com ele do que com você. Eu acho que não, eu acho que ele escuta melhor. Eu acho que tem um canal mais ligado, entendeu? Ele fala, ele não e Deus manda mensagem mais vai direta. Que vai dar certo, ele vai. E ele vai, ele vai. Ele ia lá, eu falei, Harrison, como é lá? A gente vai gastar fortunas para poder arrumar aquela casa. Aquele monte de morcego, a gente vai adoecer. Não, ele ia lá. Eu falei, então bora lá ver. Aí fui. Bora lá ver. Aí quando chegamos lá, impraticável. Aí ele levou um pai dele de criação, que ele falou, Harrison, é impossível, ele é aqui. Mas vai ser aqui. Por quê? Eu fixei meus olhos na casa. Ele fixou os olhos no espaço que ele poderia trabalhar. Nos troncos, aonde? Onde o Pólen Dourado é hoje, né? Aquilo tudo, ele olhou tanto ele anteviu, né? Tanto o TDAH tem isso, né? Ele viu antes. O que é... Ele falou assim, é aqui. Eu falei, então é aqui. Então tá bom, tá aqui. Tô aqui. Ana, não foi fácil, pra mim não foi fácil. Você trocar uma casa toda estruturada, toda bonitinha, toda prontinha pra ir morar. Isso que é amor, né? A morada dela era onde o marido ia morar. É um sítio, né? É um sítio, mas aqui vocês foram lá e é um Agora, sítio que nós transformamos, mas nós temos as fotos anteriormente. Assim, né? Você sai da estrada, você entra na estrada de barro. Você tem um aqui, agora tá asfaltada, ele tá lá super feliz. E assim, era algo tudo muito novo pra mim. Então, tipo assim, eu falei, tá, então ótimo. Vamos conversar com você, Vamos conversar com o seu Joel e vamos ver se a gente aluga aqui, vamos passar um tempo aqui. Aí o seu Joel falou, Harrison, me compra um pedaço aqui para você colocar as abelhas e tal. E o Harrison, eu vou ver, tô sem dinheiro, não. Ele, me faz uma proposta, e começou aquela negociação. E, inicialmente, nós alugamos a Casa Vermelha, que é onde é nosso estoque hoje. E aí fomos morar. Você tem uma ideia, tinham pessoas que não sabiam da existência daquela casa. Pessoas nativas não sabiam da existência da casa. Da Casa Vermelha. Era Casa Vermelha. Era, literalmente. E aí o Harrison foi conversar com o seu Joel e nós apresentamos o projeto para ele. Né? Do que seria. E aí ele falou, Harrison, eu nunca tive isso aqui para vender. O meu objetivo é que isso aqui não seja desmatado. O meu medo era que isso aqui favelizasse. Então, assim, o projeto de vocês é lindo. Se realmente vocês fizerem o que vocês estão se propondo a fazer, vai ser um sonho para mim. Saber que depois que eu partir... a coisa tá cuidada. Tá cuidada. Vou fazer uma análise de preço e aí te passo o valor. Ok, ele mandou o pessoal imobiliário, fez uma análise de preço. E eu rezando, meu Deus do céu, será que é aqui que eu vou morar mesmo? Com tal? ou sem morcego? Com ou sem morcego, como é que vai ser? E aí, seu Joel veio, dias depois, sentou com o Harrison e fez uma proposta para nós comprarmos a área toda. E aí, nós não tínhamos o dinheiro, mas o Harrison já tinha decidido que venderia a fábrica. Tá? E Harrison, seu Joel, eu vou conversar com o cara que está alugando a minha fábrica, para ver se ele tem interesse. Se ele tiver interesse, aí a gente faz uma troca. E aí, Ana, foi... Tipo assim, era para ser. O Harrison conversou com o cara fechou o negócio. A forma que o cara fechou o negócio, o Harrison falou, bateu com o que o seu Joel quis e compramos se resolveu. O espaço do Meliponário Pólen Dourado. Meu Deus do céu. Aí veio o parto, vamos mudar, tal, e agora vamos criar a Uruçu Nordestina. Não eram as minhas mandaçaias, porque mandaçaia só corre na Caatinga, no sertão. Só pra né? cima. Acho que a gente criava, né, naquela época. E aí vamos criar agora a Uruçu Nordestina, que é a nossa Melipona Scutelaris, que é a minha nova paixão, né? Na Mata Atlântica. E foi fenomenal. Só que a primeira ideia... Quando é que vocês abriram? O Pólen Dourado... Tem aí a entrada do Pólen Dourado? 3 Bruno? anos.
3 anos. Tem 3 3 anos. Então, 2024 É. foi 2021. 21. 2021. Foi. No meio da pandemia. No meio da pandemia, ainda. foi. Ainda Foi. era pandemia. Foi. Aham. Na verdade, foi 2022, vamos fazer 3 anos ainda. Aham. Nós fizemos um almoço lá. E eu acho incrível que, assim, tudo foi acontecendo de forma tão leve, sabe? Fizemos um almoço para receber o Daniel, né? O doutor Micael, que são amigos são as nossos. pessoas, que estão mais amigos próximos, queridos, né? Aham. Que têm um conhecimento vasto, né? Com os produtos das abelhas. E aí, fomos fazer um almoço. E o Daniel, com aquele jeitão dele, né? É, Daniel é um menino maravilhoso. Vamos inaugurar esse meliponário? Bora. Rapaz, Bora. Vamos, É isso vambora, mesmo, bora. Isso mesmo. Bora mesmo. Eu lembro que eu coloquei um barbante lá e aí cortaram. Cortou o barbante, não era nem fita. Nem Era fita. barbante. E aí inauguramos o meliponário pólen dourado. Uhum. E foi assim, foi um momento assim mágico, porque a partir dali as pessoas começaram a querer conhecer o pólen dourado, que inicialmente não tinha a pretensão de trabalhar com turismo. Nada. O nosso objetivo inicial era fazer a criação produção. Só racional criar. e a multiplicação da espécie urso E aí nordestina, vocês viram que também que está em havia risco essa de extinção. possibilidade. Então a Harris falou bem assim, Ana, vamos multiplicar o urso nordestina, vamos, né, a gente fizemos uma base ali, vamos ter mais ou menos aqui 1.000 caixas de urso nordestina, que dá para a gente fazer um plantel legal e produzir o mel, as próprias colônias, e pronto, é tanto que nós levamos algumas máquinas, né, esquadrejadeiras da ex-fábrica, que era para ajudar na produção das caixas. Das caixinhas. É. Quando eu fiz lá o local que vocês fizeram a degustação, que nós Uma fizemos... graça. A entrada. Aí é a entrada. Não, aí, aqui é a parte inicial. A entrada é onde tem o hexágono. Aqui, que, Aí, ó, tá mostrando um pouquinho. A gente passou por cada casinha dessa, Isso. experimentou um pouquinho de cada. A uruçu nordestina, as caixinhas, Isso. Olha. né? E essa coisa, as pipetinhas. Esse é o Harrison, gente. Esse é o Harrison. As pipetinhas, né, pra gente A provar. gente tem umas pipetinhas que a gente puxa assim o mel, que é Ai, uma delícia. Minha boca já Ai, tá ó, aguando aqui. Não, e eu Olha que coisa linda aquela olha ideia. ali, ó, as caixinhas. Não, Essa o é que a- eu fiquei encantada é com os diversos E elas são tão sabores de boazinhas. mel. Ali, Olha, gente. a politerapia. Não, Melipoterapia. Melipoterapia. De E mel. aí, melipoterapia. E Uhum. aí, Ana, E olha, as Aí variedades. já é a parte já mais comercial, já. Não, isso é uma degustação, É a degustação. de mel. É. Porque assim, eu não tinha noção que tinha E cada tanto... vidrinho desse Olha, é um sabor tem diferente. Hidromel. Tem O hidromel. hidromel, que é é uma a bebida bebida mais antiga do mundo. alcoólica, Fermentada. fermentada a partir do mel. Do mel. Mel com água e levedura. É É. interessantíssimo. E É um vinho de é um mel. vinho de mel. É um vinho. E, É um vinho, porque é o- fermentado. e esse que passou aí é das melhores fermentações hoje do Brasil. Não, é delicioso. É delicioso. É. Você toma e é assim, é perigoso, porque Ó, eu gosto. já- Você toma Pá. E não parece. achando que Jupará. tá Ó, que você gosta aí, ó. A Jupará que eu Jupará gosto. eu trouxe vários. Vários, gente. E é o que eu uso mais Ai. em salada. Você tem uma ideia, o Ninguém imagina que a gente usa na Não, salada. não. né? Não, o meliponário Porque ele é mais- Jupará. é Você sabe que engraçado. Jupará é uma abelha que ocorre na Amazônia. Olha. Né? E fica lá na Bahia muito bem adaptou. Não. Não. Nós temos parceria hoje com o meliponário Jupará, Ah. tá? Que Ah, é de tá. Manaus. Porque cada Sou uma desastrada, porque- delas, não tem problema nenhum. Cada uma delas tem uma região. Isso. As abelhas brasileiras, tipo assim, ela Exatamente. cerca de hoje Quantas pesquisa- espécies das abelhas brasileiras Cerca sem de- ferrão? cerca de 300 espécies. 300. Eu Das- achava que era uma abelha Das Olha. quase igual para das todo mundo. 550 hoje que nós temos no mundo, o Brasil tem 300. 300. É um patrimônio nosso, né? E fora que a gente aprendeu tanto com o mel, a gente pensa que o mel é só aquela coisa docinha, mas o quanto ele é importante para nossa saúde. Muito importante, muito importante. A gente tem que ter aquela figura que a gente tem sobre os benefícios do mel. Porque, assim, primeiro que o sabor tem um que é amadeirado, Né? tem um que é mais ácido, tem Contribui com o Olha lá, sono e bem-estar. benefícios do mel. Tá vendo? Contribui Previne com problemas sono, respiratórios. problemas respiratórios, fonte de energia e de antioxidantes, Isso. melhora o sistema imune, colabora com a saúde óssea, ajuda na formação do colágeno,
Resumindo, teu marido ainda foi fazer uma coisa que melhoraria a sua imunidade para você não ter risco mais de risco de recaída do recaídas. câncer. Recaídas. Olha só. E olha, depois que eu Você comecei nem a sabia. usar, Nem sabia. realmente, nem resfriado eu pego. Gente, o própolis que É. você trouxe aqui pra gente, eu tomo Esse vermelhinho 30 é poderoso. gotas 2 vezes por Isso aí. dia, sempre. Assim, É. eu não pego... Eu acho que os vírus do resfriado, essas coisas, nunca mais... Nunca mais, porque a sua Olha, tem imunidade... 4 anos que eu não sei o que é gripar. Que maravilha. Eu já tomava, Já tomava. antes. A partir do momento que eu fui lá, nós fomos em... Fevereiro. Carnaval. Janeiro. Foi Nós uma fomos- semana antes foi do carnaval. antes do carnaval, Foi depois antes eu do voltava pro carnaval, foi nós mesmo. voltamos pro carnaval, mas foi antes que a gente foi fazer o podcast do Dani. Do Dani. Sim. Né? Aí nós fomos lá. Eu não pego mais nada. Eu já tô Esse dizendo assim, vermelho é olha, muito poderoso. A gente vai ficando imune a tudo, A tudo. minha E filha. na verdade, Imunidade total. o ouro vermelho do Brasil, né? Ouro vermelho. Ouro É. vermelho. Por Esse quê? aqui é o própolis vermelho. E esse Esse aqui é o própolis... de Jataí. Já Já tá aí. Eu tá tenho aí. os dois, eu uso os dois. Trouxe mais 2 para vocês. Mas É. pra o não correr o vermelho risco. era mais para menopausa. Tem estudos, né? Que ajudam muito avançados, na que menopausa. Ajuda na ajudam, menopausa. Minha né? filha toma beleza. Tô na Eu não menopausa, tenho a mas o meu menopausa, mas eu organismo tomo. esqueceu. Porque tá me ajudando a imunidade. Eu ando tendo muitos pensamentos, sabe? Olha, eu acho Ainda bem assim, que não porque tá comendo sabura. Não é? Não posso. Não posso. Aquela coisinha Sim. ali, aquilo Mas eu tive mais disposição também. Você tá Aqui, com mais como é o disposição. nome Eu tô com mais daquele? disposição. É Mas saburá. porque É é samurá, proteico. não é? Saburá. Saburá. O saburá. Saburá. Ó, saburá, samburá, pão de pólen, o pessoal... Menino, aquilo ali é forte. É forte. É forte. Aquilo é muito Ali é forte. o pólen que as abelhas pegam nas flores. Saburá. 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 Levam pra dentro Saburá, dos potinhos e olha, faz todo um processo. foi Não, e calor. aquilo ali é um pouquinho que É um você pouquinho. põe. Bem Tem que ser pouco. Tem que ser pouco. muito pouquinho. Ele é forte. É forte. Eu dou É pra minha muito mãe. Porque é forte. fermentado, né? Ele é muito forte. É um probiótico Ó, natural. Aqui ele, ó. É o Gente, sem fica na saburá, geladeira. que tem lá no pólen dourado, pólen dourado. né? Das abelhas Sem ferrão. Que maravilha. Eu uso ele todos os dias na minha vitamina de manhã cedo. E no da mamãe eu peço às meninas pra colocar na comidinha dela. Um pouquinho assim, misturar. É potência demais pra mim. Eu tô só no pólen. Eu- tô eu- só no Eu própolis. confesso que no dia É que eu forte. botei lá foi um calor. Foi, dá um foi. calorão. Você suava. É Eu uma suava. coisa Suava. esquisita Foi. isso. Eu Ele, fiquei- Eliana é normal e a gente deu um pouquinho de hidromel depois. Ele é normal. É verdade. Ele ficou assustado. Eu fiquei assustado. Ficou assustado. Eu fiquei É. receosa. Eu vou falar que assim, eu voltei a ser um homem antes e depois. Vem cá, não tem. É um Viagra natural? É um Viagra natural. Samburá. É Então, isso? É por conta das vitaminas que complementam. Mas assim, Não, mas dá uma suplementação quentura. Dá uma quentura. muito boa, mas dá dá calor. quentura, dá calor. Isso que eu tô Porém, falando, não tem existe ainda um estudo É, né, que aprofundado mostre que isso, mostre Mas isso. tem alguma coisa vasodilatadora. Eu acredito que ajuda. Vasodilata Sim, aquilo, sim. vasodilata o sangue, porque dá um calorão. Eu acho que a receita que tem que ser estudada é o samburá com um cálice de De hidromel. Hidromel. Porque foi os dois juntos que deu aquele. Eu também acho. Vou dar ideias lá. As Não é? A pesquisa tem que ser feita Gente. assim. Olha lá, Bruno tá todo Bruno, se querendo. Bruno. É, Bruna pra fazer. adora. O hidromel você toma, meu filho? Eu tenho lá em casa. É Eu muito tenho lá em bom o casa, hidromel. Eu vou trazer. Mas você Mas já o hidromel provou? você gostou, né? Você Tá já vendo? provou? Já provei hidromel, muito bom. Vou trazer junto com o samburá. É. Mas no Aí final você vai do ver. dia, Mas no a gente final vai dar um pouquinho. Perto de você chegar em casa, Não, viu? Você indo pra casa. Pra casa. É. Numa sexta-feira. Era. Sexta-feira, tu só para na segunda. Que aí ele não precisa trabalhar. Olha, no sábado. eu fiz o quê pra aguentar o carnaval? Eu fiquei uma semana antes no hidromel e no No samburá. saburá, E depois eu aguentei o carnaval. É verdade, eu aguentei no própolis. Porque, na verdade, é bastante proteína. Muita Tem muita gente proteína. Então, que tava com a gente no carnaval, todo mundo pós-carnaval ligava. Ficou Fulano tá doente. internado. É. Fulano tá gripado. A gente não vocês? teve nada. Nada. Meu Nada, amor. o pessoal chegava lá e dizia, pelo amor de Deus, toma Ó, própolis. pessoas porque- que conviveram com a gente o tempo todo Não, do Teve gente que carnaval. foi baixar em hospital. Eu falei, eu não sei. Foi para o hospital, resfriado, a gente não teve nada. Nada. E tem uma Isso coisa. é a prova, gente. É a prova. E tem uma coisa que quando a gente fez
o podcast do Dani, né? O CADcast. CADcast, que é maravilhoso, toda segunda. É. Ele nos deu o Fruct, Sim. que é um O detox. detox. o detox, O detox. maravilhoso. Desidratado. Menina, eu tomo aquilo. Ele me deu, depois eu saí comprando. Antes de ir pro carnaval, eu liguei lá pro pessoal. Ó, você tem que me entregar esse troço aqui. Eu preciso Porque disso. você leva aquela garrafinha. Pronto, colocou bota lá. o É pozinho, muito sacode. prático. e Muito você prático. sacode aquele E troço. é saboroso. Não, É. além de saboroso, eu descobri a solução da minha vida. Porque o própolis, ele garra, né? Ele vai agarrando na Ele vai resina, agarrando na na garrafa. mulher, vai agarrando no E copo. a vermelha. A vermelha aquilo aí eu vou te dizer. Exato. E a matéria da nossa vermelha é uma matéria com percentual a mais. Então é mais forte ainda. Gruda. Aí minha empregada chegou, ó, a senhora vai ter que comprar outras colheres, vai ter que comprar Tá outro. estragando tudo. outro Comprar, tudo. comprar Aí eu álcool. fui tentando, né? Não, aí o álcool tudo bem, tirava. Eu falei, gente, mas não é possível. Aí um dia, peguei o botou no Fruct, Fruct. botei. Mulher, não pega nada. Não pega nada. Ele se dilui no Fruct, o O própolis. própolis. Acabou. Acabou. Aí onde eu viajo, vai a O sachêzinho. garrafinha, É. o sachê. Onde eu tiver, outro dia a gente estava no Perfeito, Tivoli, perfeito. em São Lá em Paulo. São Paulo. é. Aí a mulher de manhã pra mim, no café da manhã, a senhora quer? Eu falei, não, minha filha, você me traz aqui, eu só quero Eu mesmo água bato. gelada. Aí eu vou sacudo aquilo, fica todo mundo Já olhando, eu falei, a louca lá, ó, vamos contrariar. Aí pego as gotinhas, tum, 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 tum. Pronto. Não gruda, É não incrível, faz nada. é incrível. Impressionante. Infelizmente, Ana, o brasileiro ele ainda não se atentou com a riqueza Não, que nós temos. Não. Não se atentou. O Brasil é o maior produtor de própolis do Que mundo. tem, né? Que tem. Nós temos muita própolis. Gente, é muito bom É- pra imunidade. É muito bom. E o Japão, ele compra mais de 80% da nossa matéria. 80%. 80%. Utilizam lá como alimento para a vida. É. E nós brasileiros... Nós não, você já está usando. Não, eu. Eu uso. Então, assim... 5 anos. É que menos consome. Tanto a própolis quanto o mel é que menos consome. Gente, Então, é assim, coisa infelizmente, natural. sabe? natural. Não, e é uma coisa que você nota a diferença. Nota a diferença de pele. De tudo, de tudo, de tudo. Interessante. Inflamação, pra você tem uma ideia, eu tenho fibromialgia e eu já tenho 5 anos que eu não tomo medicamento por conta do uso da própolis vermelha. Aí a própolis vermelha se destacou no tratamento do câncer, né? Existem estudos comprovados, né, que é eficaz em células tumorais e para mim que tive é uma aliadíssima. Não, com certeza. E você está falando uma coisa, porque na Índia eles têm essa coisa anticâncer com a cúrcuma, né? Sim, Curcumina. sim, No Brasil, a curcumina é o própolis. é o própolis. É o nosso É o própolis. nosso própolis. E a gente não faz uso. Que é de uma árvore, não sei se vocês sabem, que é de uma árvore, né, de ocorrência do mangue. No mangue. Do mangue, chamada albeja, né? O pessoal lá conhece como rabo de bugio. Rabo de Rabo de bugio, Bugio, mas é bugio. Mas albeja. os nomes, É a né? da albeja, né? Rabo de bugio. Rabo de Olha bugio. só, a gente pensa até que tá falando mal e da aí, criatura. e aí a abelha vai na Nessa planta, árvore. nessa árvore, e aí secreta ali a resina, né? E traz para a colônia e faz o processamento da própolis que vira aí esse Que é diferente pó- do processamento do mel. Totalmente, são produtos totalmente diferentes. São colmeias diferentes. Diferentes. A da Esse albeja. aí é a planta? A da albeja. É da albeja. É. Ou o rabo de quem? Rabo de bugio. Rabo Rabo de bugio. É. Coitado do Gil. né? Rabo de bugio. Tá. E ainda é necessário que haja, a gente chama de cascudo, não sei como é que vocês chamam, de besouro. Besouro. É necessário um besouro, né, que raspe ali para ajudar a abelha a colher. Que nesse caso aí, quem está colhendo é a Apis mellifera, a abelha com ferrão. Essa é a Essa é tradicional. típica, aquela tradicional que a gente tem medo. que a gente tem. Uhum. Que foi introduzida no Brasil, não é brasileira, tá? É. As brasileiras. Ela é africana, né? É. Hoje é africanizada, né? É. Vieram as europeias, Mas italianas. as abelhas sem ferrão, as abelhas São brasileiras, nossas, né? São nossas, são são nossas, maravilhosas, são são nossas. carinhosas. São nossas. São mesmo. São. E terapêutica. As crianças ficam assim, gente, Hipnotizadas. quietinhas. Que é o Hipnotizado. objetivo E hoje do quando que Pólen vocês Dourado. começaram, né, a fazer a produção e tal, mas quando vocês pensaram assim, vamos abrir como Pra um turismo. lugar turístico? Turismo. Porque é um turismo, uma hoje coisa vale muito. muito. A gente recebe muita gente E hoje, as né? escolas, De coisa todo o Brasil, de maravilhosa. fora. Hoje a gente está fazendo um trabalho, né, Criança nas com escolas, TEA. escolas que não vão. A gente tem parceria hoje com a escola Colmeia lá, que tem tudo a ver com o Pólen Colmeia, Dourado, né? É. É um parceiro hoje aliado do Pólen Dourado que tem levado esse ensino para as crianças Maravilha. e é fenomenal.
começou quando nós inauguramos, porque aí a visibilidade do Daniel, né, ajudou muito. E o entusiasmo, lógico. Aí ele tem força. E ele é aquilo ali, gente. Não, ele é aquilo ali. Ele é aí um o pessoal começou a ligar, né, para querendo visitar o Meliponário. Aí Rádio, mano, e aí? Eu falei, vamos abrir, vamos receber. Não tinha ainda a entrada do hexágono que eu havia sonhado. Que sai a abelha agora, não sai mais a abelha. Que agora sai a abelha, que, né? Depois eu tive a tradução, né? O PF é Praia do Forte, nada com pássaro. Praia do Forte. Nada com pássaro forte. E aí... E a águia, porque você tinha que mudar. Tinha que mudar. Tinha que renascer, na verdade, né? Foi um renascimento, literalmente. Porque a águia tem aquele processo do renascimento. Né? E a gente passou literalmente pelo renascimento. Porque assim, hoje é muito gostoso contar e é gratificante saber que a gente conseguiu. Mas o processo só sabe quem passou, né? Tiveram muitos dias difíceis, né? Tanto no câncer quanto na depressão, né? Como em todos os outros fatores que tivemos, né? Naquele meio termo. Teve que se jogar no abismo. Você tem que se jogar algumas vezes no abismo. Você não faz nada na vida se você... E eu acho que se jogar no abismo é um ato de fé. É um ato de fé. Deus se deixar, porque tem gente que... se deixar na mão dele de alguma maneira. É fenomenal, porque ele vai fazer da forma perfeita. Exatamente. Como tem que ser. Como tem que ser. E foi isso que aconteceu. Né? E eu sou muito grata. As pessoas às vezes se assustam quando eu falo, eu sou grata por todo o processo, eu sou grata pelo câncer. Eu sou grata porque se não fosse tudo isso, nós não estaríamos no caminho que estamos hoje. É como se fosse, sabe, recentralizar, de colocar no centro certo, corrigir na vontade a rota, certa. né? Corrigir a rota. Correção de rota. E hoje a gente olha assim, é lindo, hoje a gente não trabalha, eu costumo dizer, quem faz o que ama não trabalha nunca. O Harrison ama essa frase. A gente acorda todos os dias com um propósito, sabe? A gente ama as abelhas, né? A gente costuma dizer que nós não somos nada, não é Paula, não é Ana, não é Paula, não é Harrison, não é Ana, são as abelhas. Exatamente. Né? Elas são as principais polinizadoras. Vocês são guardiãs delas. São elas que são responsáveis por 70%, mais de 70% das frutas que a gente consome. Sim, que eles vão levando a semente de um lado para o existe, outro. Por exemplo, existem frutas que, se as abelhas forem extintas, elas desaparecem, que é o caso da amêndoa. Precisa de 100% da polinização das abelhas para existirem. Amêndoas. É polinizado por abelha, 100%. Aí maçã, mirtilo, 90%. Né? Então, assim... Mirtilo também. Que é uma fruta super antioxidante. Super. Então, assim, o mundo sem abelha vira um caos. É impossível vivermos sem abelha porque a gente precisa da alimentação. E elas são as principais polinizadoras. Então, assim, quando a gente começa a entender quem são elas, o quanto ela rege todo um ecossistema, a gente fala, poxa, como eu sou pequena. Não, e essa coisa que você falou, como elas moram nos troncos, essa coisa de desmatar e não recolher, tem sido você não só perde na produção de oxigênio, mas você perde literalmente em tudo. E essa coisa do todo sabor delas acontece por quê? A diferença de sabor. Você fala com relação ao mel. Muito forte. O mel é diferente, não é uma coisa degustação comum. mesmo. É igual vinho, né? Idêntico. E assim, e Ana, o cheiro é diferente, assim, o gosto é diferente. E assim, isso é um patrimônio brasileiro que ainda é muito desconhecido, né? Em São Paulo, os meliponicultores, empresários da MB fazem um trabalho fenomenal na alta gastronomia com o tipo de mel. Com os meles. Eles têm a Academia do Mel, onde eles apresentam, né, os meles de abelha brasileira para chefes, né, de cozinha renomados, e eles ficam assim, boquiabertos com o sabor, com a textura, com a fermentação. Aí você fala, poxa, Ana, mas lembra quando você chegou lá, que você é apaixonado pelo da Jupará, que ele é mais fermentado, sim, né? Ele não é... mais comprei. Você coloca na salada, parece que você colocou um molho pronto ali, né? A fabricação dos meles de abelha brasileiras é diferente da fabricação das apis mellifera. As nossas abelhas, elas produzem os meles, né? A partir da extração do néctar, e elas colocam mais água na produção. Eles são mais líquidos. Para você botar ele não é aquela coisa grossa, ele é... Como molho, ele vem pronto. E aí essa fermentação, juntamente com os outros nutrientes, faz com que os nossos meles sejam totalmente únicos. Tem aqui uma coisa, tem aí, Bru, a caixinha. Isso aqui. Isso é um presente. Isso é um presente.
Aí são 10 meles de abelhas. Aqui são 10 diferentes. E cada um, olha só, a consistência. Ele bota ali. Olha, primeiro que parece que você tá ganhando uma joia, gente. É uma joia. É uma joia. O objetivo tá? dessa caixa foi exatamente isso, mostrar a riqueza. E aqui que dentro tem nela. você tem, olha lá, as Uruçu variações. amarela. Uruçu amarelo, Aí, boca da de renda, tiúba, mandaçaia, Isso. tubi, uruçu nordestina, que é a sua predileta. Isso, hoje é a nossa menina. Jupará, que é o meu predileto em sabor. Isso. Smith, canudo e jataí. Jataí. Gente, olha, sem brincadeira, assim, é um super presente. Eu trouxe desde presente, assim, as pessoas não tinham noção. É um super presente, assim, para quem gosta de cozinhar, para quem quer saber mais, para quem gosta de degustar. É muito, muito, A consistência muito legal. dele é maravilhosa. Ele Não, você- é como se fosse E é provando característico, tá? A maioria dos meles de abelha brasileira são bem fluidos por conta vinho. disso. Dessa consistência, elas botam mais água. E aí a fermentação, né, ela fica mais ativa. E aí nós temos os Não, meles mas é muito com sabor. lindo. E o Meliponário. lugar onde ela ocorre, né, o tempo, tudo contribui. Tudo isso contribui. Influencia diretamente. E a espécie da abelha. O hidromel também, que é fantástico. É fenomenal. Que a bebida, como eu falei Tem que ter o anteriormente, maior cuidado. tem, porque porque aquilo é docinho. nem parece que você tá Outro tomando dia a eu tava com a minha bebida. sobrinha neta, aí ela, que é isso? Eu falei assim, não, isso é uma bebida. Ah, é, tia? Eu falei assim, é feito de mel. Ah, deixa eu provar. Botei aqui. Quando eu fui ver, ela tava pegando um cálice. Eu falei, volta aqui. Minha filha não Mas, pode. tia, é muito bom. Eu falei, mas não pode, Não vamos pode. fazer um mel só. Aí eu fui e é, botei essas é. aqui. Ela, mas o outro é melhor. Eu falei, Não é. Esquece, aquilo é para adulto. E o hidromel, assim, a fermentação é uma fermentação natural, ele parece um chandon, um espumante, você começa, é docinho, geladinho. Não, geladinho. Quando você vê 1 irresistível. litro, já foi, 2 litros É. já foi, e aí você... É a primeira bebida, né? Que a gente tem alcoólica de registro no mundo. no né? mundo, no mundo. Que se coisa. eu não me engano, nasceu na China, inicialmente. Sim, com certeza. Aí os A vikings, China né? veio antes. Aí os vikings permaneceram, né? Aí depois veio o vinho, depois a cerveja, depois a destilada. Mas Uma é o coisa que eu hidromel. achei interessante É, também, bebida fermentada que quando a gente sempre vai é melhor. andando na Sempre, visita, sempre. vai passeando, a gente vai vendo que tem caixinhas com o nome das pessoas, que algumas pessoas deixam lá para vocês ajudarem. É como se eu levasse o meu gado, Sim, né? sim. Eu não posso cuidar do meu gado, então eu deixo lá com você e você vai cuidando. Isso. Que é um Hospital. projeto, Hospital. que é um hospital. projeto, né, nosso, dentro da meliponicultura, para nos ajudar nesse processo de polinização, de preservação, de multiplicação da espécie, né? Juntamente com a B2B, que o Daniel faz parte, né? A parceria. A gente tem um projeto hoje que chama Adote Sua Rainha, né? Então, por exemplo, Ana, eu quero ter uma rainha lá. Então, você vai ter uma caixa sua que nós vamos cuidar dela durante 1 ano, tá? E nesse período de 1 ano, a gente pode multiplicar a sua caixa e a sua caixa vai ter o seu nome, tá? Então, assim, é um projeto bem, bem legal, tá tendo uma visibilidade muito boa, porque tem pessoas que querem... Nós já temos, como você viu lá, aqueles que já têm a sua colônia lá adotada, que aí passa para tirar o mel. O Jorge Vecilo, por exemplo, Foi. todo ano ele vai lá e ele colhe o próprio mel dele da colônia. Então, assim, é fenomenal. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. E É o assim, ele seu vê o mel, cuidado. né? Tipo assim, ele começou com uma colônia e agora tá com 4 colônias, né? Porque a gente vai fazendo o processo de multiplicação, que é o objetivo também. É um lugar, assim, mágico. É mágico, gente. É terapêutico, é mágico. Totalmente. Realmente ajudou e ajuda. Não, mudou muitas minha cabeça pessoas. totalmente. Totalmente mesmo. E aí, nessa caixa, Ana, nós temos meles do Brasil todo, né? Nós temos meles da Caatinga, né? Temos meles... Que nem todos são de lá de vocês, Não. né? Por isso que chama doçuras do Brasil, porque a gente tem da Amazônia e nós temos lá do litoral. Mas vocês recebem desses Meliponicultores, de hoje. de hoje. Que vocês têm. Isso. A troca. Alguns nós temos colônias lá com eles, tá? Uhum. E aí eles mandam mel
né? Por exemplo, Jupará manda o mel da abelha Jupará pra gente, e aí eu mando o mel da Uruçu Nordestina, que é a produção nossa pra ele lá. Então, no meliponário dele, que por sinal, temos que ir lá, a gente fazer uma visita. Tem que ir lá também, tem. né? Tem que fazer, né? Eles abriram o meliponário para visitação lá, e Que tá legal fenomenal, também. porque para ir para o meliponário deles tem que ir de navio, né? Aham. Ó. E aí é fenomenal. Coisa- Eles fizeram uma parceria coisa lá, legal. né, com aquele navio. Aham. E Com eles os deixam- navios, né? Que com os navios passam, que isso é passam. maravilhoso. Eles fizeram parceria com um que pega e As o pessoas que é e fazem fenomenal, a porque visita. assim, a maioria das visitas são de pessoas estrangeiras, né? Exatamente. Então, assim, eles estão levando a riqueza que é nossa. Então, hoje o cuidado da meliponicultura é voltada principalmente para os produtos da gente, é não fazer como os outros, né? O café, que é a parte boa, vai para Exatamente, fora. pelo contrário. Pelo contrário, a gente, Uhum. a cadeia de meliponicultores tem A prioridade é pra gente mesmo, né? trabalhado para valorizar, e quer comer o melhor mel, vem no Brasil, Exatamente. né? Quer comprar o mel da Mandaçaia, vem conhecer no Pólen Dourado, vai conhecer, né? Não, E degustar isso é com a gente. maravilhoso, Isso é maravilhoso. Não tem preço. Vamos lá. Tem Vamos. nossas perguntas. O livro. Ai, gente, que Livro. coisa Não tinha, linda. presta aqui. Conheça, Não, ó, crie e plante pra eles. elas. Porque, Pra olha elas. só, você também que está em casa, você pode ter a sua colmeia. Pode sim. Pode encomendar a sua colmeia. Não é Pode. só ter lá e ir lá pegar Não, o teu pode mel. sim. Mas você pode também. Tem. Porque pode ter gente que quero criar. Quero criar, Ana, eu tenho um sítio, quero criar. Aham. Pode. Eu moro em um apartamento, a gente faz um mapeamento para saber, né, Se é questão, possível. se é possível. É. Ok, Aham. pode, tá? Eu quero legal. ter no quintal da minha casa. A gente faz novamente o mapeamento, porque tem os problemas, tipo fumacê, etc., que Exatamente. a gente pode- não- que que pode pode É. matar. Então, Que assim, pode matar. antes é preciso fazer uma triagem, tá? Um estudo. É um estudo. Porque às vezes o pessoal chega, eu quero comprar uma colmeia, como Não, se mas fosse não é comprar, eu quero assim. comprar. Não, Não, mas não você é leva que o nem- mel. Não, é que nem gente que quer comprar cachorro, depois fica Depois fala, eu não quero "Sim, fazer, não pelo quero. Pelo amor de Deus, Pelo você é amor de Deus. responsável por aquilo pelo pro resto aquilo. da vida. Então, assim, a gente não vende se não fizer uma triagem antes. Que E aí, lindo esse não é livro. lindo? Não tinha. Não Não tinha, tinha, não vai tinha, lá. não tinha. Ó, A mostra autora as caixas por dentro. tem. Não, um as melipon- flores, a as partir flores, de onde isso. elas... Por isso que o sabor é tão diferente, né? É por isso, a florada influencia A diretamente. florada que elas pegam... Por exemplo, tem um mel aí de Uruçu, não sei se nessa caixa tem, que ele é cristalino. Uruçu Nordestina, não sei se nessa caixa é o cristalino. Levanta aí. Aqui. Ó, Olha lá. Chega a ser quase branco. quase é branco. É um ouro branco. Você gosta da Uruçu Nordestina. Não é? Sempre Não é? sou Não é apaixonada. a predileta? Olha ela aí. Aí, não é a predileta? Por isso. Olha que olhos lindos, mamãe. Gente, é transparente mesmo. É transparente. As mandíbulas, tá vendo? Olha Essa aí, ó, ali. Esse olho é tão lindo. É lindo, né? essa é uma abelha operária. Aham. Então, assim, o livro nasceu agora, né, no simpósio, ele é da Isabel, nós fizemos uma parceria com ela. Isabel Frois, Isabel Frois, né? Rogério Marcos, que é, né, a gente chama o dinossauro da meliponicultura, professor Rogério, foi ele que, né, que Gislene. iniciou com a Com- meliponicultura na isso. Bahia, e a Gislene, né, da Amazônia. Então, assim, aí tem o nosso Coisa apoio. linda. A todos os amantes das abelhas que se dedicam ao cuidado delas. São os E agora, há pouco guardiões, tempo, né? vocês fizeram, então, lá no primeiro encontro. Foi o primeiro simpósio de meliponicultura do bioma Mata Atlântica. Foi um evento lindo. E foi lá no sítio mesmo? Não, porque não dá, né? Porque você Foi tem no que centro, ter foi no centro de convenções, lá da Praia lá do em Forte. Salvador, da Praia do Forte. Foi, com apoio da Uhum. prefeitura. Então, Olha que assim, bacana. foi. Teve o suporte, Teve né? suporte, foi um evento lindo. Foi um evento lindo. Não, assim, e acaba surpreendeu- movimentando os hotéis. Surpreende muito, porque Gente, é baixa gera- estação. Exatamente. Baixa estação. Foi. Então, assim, através desse simpósio, a gente conseguiu, né, juntamente com o apoio deles, movimentar a Praia do Forte em uma época que teoricamente Que não tem. baixa, não né? tem, é. E Inverno assim, também aí baixa. o dono do hotel tá ali ouvindo os meliponicultores falando de abelha sem ferrão, né, e experimentando mel ali com todo mundo. O meliponicultor, eles sempre levam uma própolis na hora que coloca água. Na bolsa sempre, eu particularmente tenho na minha bolsa, peguei uma água de coco, boto umas gotinhas de própolis, a gente fica com mania de própolis. Exatamente. E aí aquilo começa a aguçar a curiosidade, né? Então, assim, muitos deles vieram falar, Ana, é um mundo totalmente desconhecido. Que as pessoas não Muito conhecem. Não é isso que eu tô conhece. falando. Eu falei, não conhecia mesmo. Eu falei, Ana, brindamos cerveja de mel, porque além do hidromel já tem a cerveja do Já mel, tem a já tem a cerveja. cerveja do Olha. mel.
que é linda e o sabor é maravilhoso. Eu não bebo álcool, mas, Sim. mas há quem diga, né? O hidromel eu tomo. Eu só exatamente. tomo bebida fermentada. Eu não Ela tomo não bebe álcool. álcool, aí toma Não tomo hidromel. É hidromel. fermentado. Não, tudo bem. Ela não gosta da cerveja, ela gosta porque do o hidromel vinho. é docinho. É gelado. Não dá ressaca não, gente. Não. Quer dizer... Não, depende de quanto. Depende de quanto. E eles ficaram assim, eles iam lá conversar com a gente, Ana, o que é isso? Como a gente não conhece? É impressionante. Como assim não tem ferrão? Tem pessoas que perguntam, tiraram o ferrão dela? Quem tirou o ferrão das abelhas? Não, já nasceu sem. Não, ela já Não tire nada. Elas não já tire são, nada. Na verdade, as abelhas brasileiras, elas têm o ferrão atrofiado, tá? Uhum. Não é exposto, Tá. não é exposto. Então, por conta disso, Não vai picar. não vai picar. Então, a gente caracteriza como abelha Sem sem ferrão. ferrão. Sem ferrão. Tá. Então, é isso aí. Lindo, lindo, lindo. E, o e livro tem que ser também exatamente isso. Ó, conheça, crie e plante para elas. Para preservar. Conheça, Porque- crie e plante Para elas, né? Então, que assim, é uma o riqueza sentido nossa, é esse. né? Então, se eu entendo o que elas representam, né? O fato de eu estar plantando, ajudando com que ela permaneça pegando os alimentos Não, essenciais. Se for, primeiro que não tem que desmatar nada, mas se for, por exemplo, uma pessoa comprou um terreno, aí tem que tirar a parte para fazer uma parte para fazer a casa, Sim. legalizado. Sim. Veja se Se os não troncos, tem uma colônia se não tem uma dentro. colônia, Ó, porque aí chama as pessoas chama. para salvar aquela Ana, colônia. você chega lá no Pólen Dourado, você vê troncos. Eu já você vi, viu? vi Mais de muito. 200 famílias de abelhas que foram retiradas em área que de iam supressão. morrer. Desesperadas, E que tadinhas. Iam morrer. nós temos muitas imagens, a gente no lixão. O Harrison acabou um carro no primeiro ano. Acabou a coluna, porque assim, a gente não aguentava ver as famílias de abelha lá morrendo em lixão. Morrendo mesmo. E a gente, até que um dia a gente colocou as colônias, fomos lá falar com um dos responsáveis por uma das obras, e ele nos abriu as portas, né? E hoje... Coitado, talvez ele nem Não, saiba. ele não sabia, não sabia. Então a Quando gente nós, tem que alertar quando nós isso. mostramos a abelha para ele, ele falou, isso é abelha? Tipo assim, Porque ela é menorzinha. exatamente. Harris, isso é abelha? Isso é abelha. E tão importante quanto aquela que você... Ou até mais importante. Aquela que te pica. É nossa, né? Como, né? E aí ele Abriu. falou, então vou mandar o pessoal da Ambiental lá conhecer vocês. Olha que Então legal. foi muito bom. Aí o pessoal da Ambiental, que conhece de abelha, mas muito vagamente, porque são mais especializados para tirar as apes. Uhum. E aí chegou lá, o cara que não sabe nada de abelha, Ana. Exatamente. E a partir daí, hoje, muitos condomínios, né, que estão em construção, porque esse desenvolvimento Sim. imobiliário, infelizmente, faz com que as Mas abelhas... pelo menos que salve. Que salve, né? Então, assim, Né? hoje... Dentro da e essa legalização. visibilidade, né, que lá naquela região foi pioneira para a gente, faz com que outros também Com certeza. visibilizem Pra isso. todos E do entre em Brasil. contato com o meliponicultor. Em São Paulo tem meliponicultor, em São Paulo tem muitos meliponicultores maravilhosos em São Paulo. Tem no Rio, tem. Entre em contato. Cara, Entrar vem aqui nessa ver, rede, né? Entra né? nessa rede, porque Qualquer aí todo mundo dúvida faz... também eles podem entrar a no gente teu. fala, nós somos uma colmeia. Ana, se a gente... Exatamente. Quando a gente aprende sobre as abelhas, a gente fica com vergonha do ser humano. A verdade é essa. Constrangido. Constrangidos, elas têm um Da nossa falta de espírito cooperatividade. de cooperatividade que é fenomenal. Né? É verdade. As abelhas vivem uma pelas outras até o final da vida delas. Imagine. E quando ela chega o tempo de morrer, elas vão o mais distante possível. Ou seja, a minha missão foi essa. Foi essa. Finalizou Hora aqui, de ir embora. hora eu de ir não embora, volto pra mas colônia. o meu papel foi feito. Eu cumpri. Eu cumpri. Né? Por Então, aqui é aquela coisa linda, né? Tem uma coisa que a gente diz que sabe se um ser humano passou quando a gente vê a trilha que ele fez. O legado que se deixou. As abelhas, você sabe porque elas cumprem. Elas cumprem. O seu propósito. E elas sabem a perfeita. hora de se retirar. Se retirar. É lindo isso. Organizadíssimas, sabe? Um reino matriarcal. Né? Um reino exatamente. comandados, produzido por fêmeas, mas onde o macho tem uma função que é fundamental, né? Que se ele não copular, E ele cumpre. E ele cumpre, sabendo que vai morrer imediatamente, né? Cumpre. Então, assim, é lindo. um ciclo perfeito. Eu acho que é uma história de amor, né? É uma história de amor. É uma história de amor. Até porque, além disso tudo, entre eles o tempo todo nos dão coisas. Nos dão coisas. O mel, alimento, o própolis. a saúde. A né? saúde, a imunidade. É doado, sem a gente hoje, pedir. né? Sem a gente pedir. Sem a gente pedir. É um ato de Sem amor. a gente pedir. É um ato de amor.
Literal. Literal. Uma vida literal. Por amor. Quando a gente recebe pessoas lá no meliponário que sentam ali na melipoterapia, que se emocionam, né? É muito que choram, gostoso, gente. a gente entende o propósito, né? Tem final do dia assim que a gente deita ali na cama olhando as imagens, né? E a gente se emociona, que a gente fala, poxa, como é bom saber que a gente está Mudou, fez algo, alguma coisa, né? Que está contribuindo, E a coisa né? que eu achei tão mais amplamente. bonita, Ana, é que na hora que a gente bota ali a mão e elas vêm, a gente entende que faz parte da natureza. A gente não é nem mais nem menos. Nem menos. É nem quase mais, nem como menos. se a gente fosse uma árvore. Isso, e elas estão ali. E elas ó, estão em voltas, ali. Em voltas. Exatamente. Aconteceu algo, Ana, que foi assim, foi emocionante. O Harrison perdeu uma filha Uhum. recentemente, e quando ele voltou do sepultamento, ele estava Arrasado. acabado. E ele recebeu a visita dos amigos, o Meliponário de Parado, o Daniel, Uhum. e o Dan tem esse vídeo lá. As abelhas saíram todas de dentro. Não, de lá daquela tábua e vieram para a cabeça do Harrison. Só pra ele. Só para ele. Que coisa. Foi que todo mundo chorou na hora. Foi emocionante. Aí A você gente vê, ficou todo mundo existe uma emocionado. comunicação Existe. entre os seres da natureza que a gente Não não explica. compreende, mas também a gente não Tipo, se elas dá. gratas por tudo que E ele muitas fez pe- por por elas. ela. E, Então tipo, elas foram naquele momento porque ali acolher ele. Acolher, tipo assim, como se Exatamente. elas soubessem, elas percebem, né? Estudos comprovam que ela reconhece e Tem a faz. percepção. E é fato. Eu chego na melipoterapia, quando eu sento, elas começam a chegar, assim, eu colocar o alimento. Né? É pra você, né? E aí tem horas que tá todo mundo aqui no meu braço. Então, assim, né? Elas estão Incrível, retribuindo aquilo que a gente dá. Cuidado, O cuidado, né? Como é isso, a gente não sabe. Existe um processo na meliponicultura e na apicultura, que é a troca de rainha, onde você precisa, em um certo momento, matar a rainha se ela não estiver produzindo. A gente nunca conseguiu fazer isso. Não dá. Não dá. É. E aí mas Ana, você vai. Aí eu falei, a natureza ela vai se encarregar de fazer a parte dela. Eu não me sinto à vontade de interferir para matar. Né? Então, assim, é o nosso negócio, mas vai muito além disso. Né? O que as abelhas fizeram, né, através da volta do Harrison, através hoje da nossa qualidade de vida, sabe? Nos proporcionar estar hoje aqui com vocês, gente. Não, e o que pode fazer de saúde para as pessoas, né? Porque é saúde, gente. É saúde. A gente está falando de algo que no Transcende primeiro momento pode tudo. pensar, nossa, abelha. Não, gente, é saúde. É saúde. É saúde. E como um todo, né? A pessoa que cria abelha, ela se torna uma pessoa mais sensível. Ela se torna uma pessoa mais humana. Se ela criar abelha e ela entender primeiro a abelha. Visão. Com aquela visão. Não, com aquela visão do se que o cara, ocorre ali. Se ele for pro extrativismo, se ele for olhar a abelha como comércio, se ele for olhar a abelha pelo que ela produz, não funciona. Né? Ela é importante. Ela é importante. Você tem uma ideia, ela produz a forma que a gente trabalha, ela tem a forma racional, ela tem o excesso, né? Que é a melgueira. A gente percebe, tem abelha que é farturenta, como a gente fala, né? E a gente vai, enche os potinhos sugando. Tem as outras abelhas que não são farturentas, e eu tenho que respeitar isso. Com certeza, né? com certeza. É o jeitinho dela. O que é que eu tenho que consumir? O que ela produziu no excesso. Né? E aí muitas vezes a ganância, né? Faz com que tire tudo e se ache o dono, e não é bem por aí. Não somos dono então, de nada, assim, né? eu falo, Isso que eu achei mais lindo, assim. Não a gente se sente parte ali. Parte, literalmente. Isso talvez seja o Harrison fala, o pessoal, os meliponicultores que trabalham, né, com genética, né, que são especialistas fantásticos, falam, mas Harrison, mas é necessário matar a abelha. A rainha Harrison não precisa. A natureza vai saber vai o que saber, fazer. E aí daqui a pouco a gente do nada, a urso nordestina, né, que tem uma população, hoje a maior quantidade de espécies que nós temos lá é da urso nordestina, faz aquela enxameação natural, porque é aquela melipoterapia, a gente que coloca o alimento, né, a gente traz as abelhas até aquele local. Só que existe, em alguns momentos, a revoada que elas fazem naturalmente, né? Elas mesmas. Aí daqui a pouco a gente está ali andando no meliponário, aí tem uma colônia de urso nordestino e um tronco nidificado naturalmente. Né? Aí a gente percebe, está fazendo efeito, porque a gente é um dos propósitos, reproduzi-la. E elas estão felizes. Então, assim, e as coisas vão fluindo. De vez em quando, uma jataí vai lá e resolve invadir a caixa da urso nordestina. A casa da urso nordestina. Ainda tem isso. Tem. Tipo assim, ó, só que tem mais comida, vaza que quem vai morar aqui agora sou eu. O pessoal, mas não, você não pode deixar, porque a urso nordestina vale mais do que Harrison. Não é isso, gente.
Não é isso. Não entendeu, né? Não entendeu. Então, Ana... É como são irmãs. São irmãs. Todas irmãs. Brigam, mas se dão bem. E as duas têm a mesma função, né? E a mesma importância na natureza. Com então, certeza. é essa a visão. E eu acho que é por isso que a Pólen Dourado tem dado super certo. Tá dando tão certo, né? Porque a gente entendeu. E né? para adquirir o livro? Para adquirir o livro lá no Pólen Dourado. No Pólen Dourado. Ou diretamente com a Isabel, que vai estar lá também. Também, link, que com tem o no @ Pólen Dourado. Lá no Pólen tem. Lá no Pólen tem, tá? Vamos lá? Vamos para as perguntas? 15 dias antes do convidado vir, a gente dá possibilidade deles irem conhecer, né, a pessoa. E aí a gente dá No seu redes, caso, o Pólen Dourado. No seu caso, o Pólen Dourado, sim. Né? A gente pede para eles não seguirem no primeiro momento, sim. só depois do dia que vier. E aí, em cima dos conteúdos de vocês, eles criam essas perguntas que vão ser passadas agora para você. Então, vamos lá. Primeira pergunta, Ana. Quais são os principais benefícios do mel para a saúde e como podemos incorporá-lo em nossa dieta diária? Tá, ok. Com relação a benefícios, são inúmeros, né? A gente viu, né? A gente viu lá inicialmente, né? O principal, eu acredito que seja o fato dele ser um anti-inflamatório potente, né? Principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, muita gente doente, né? Ele é antioxidante, ele tem bastante vitaminas, como a gente viu ali, tá? E colocá-lo na nossa dieta é a coisa mais fácil. Mais fácil que tem, né? Principalmente os de sem ferrão, porque ele é mais líquido. É mais líquido. Então você põe no molho. No molho eu posso colocar no iogurte, eu posso substituí-lo pelo açúcar, tá? Já existem estudos... No meu caso, eu substituo total. Já existem estudos, né, falando sobre o consumo de mel para diabéticos. Então, assim... É óbvio que tudo em excesso. Claro, claro. Né? Não faz bem. Como mas, o próprio assim, alimento. Mas quando você começa... Quando você começa a substituir ou a colocar o mel no seu alimento como verdadeiramente ele é, como alimento e não como medicamento, aí você começa a sentir no corpo os benefícios, a diferença, né? Aí você vê que você fica mais ativo, né? Muita gente toma o mel para ir malhar. Né? Sim, porque ele ajuda muito, né? Aí você vê que sua imunidade ela tá bem melhor, porque ele ajuda também, né, na imunidade. Então, assim, a gente não pode falar quais são os principais benefícios, porque são vários, né? Então, assim, é uma saúde geral, né? Uma mudança. E não abusar, claro. E não abusar. Né? Não vai botar manhã, tarde e noite. Tudo com moderação. Escolhe uma refeição. Isso. Ou de manhã no iogurte. E outra coisa. Ou no almoço, no molhinho da salada. Isso. Né? E procura conhecer os melos de abelha brasileira, né? Porque tem gente que não come mel porque não gosta, Ana, é muito doce, né? Tem gente que não gosta do mel porque só conhece o mel da apis mellifera, que realmente é bem mais denso. É meio azedinho. Aí você chega nos melos de abelha brasileira, tem um que nem parece mel, né? Então, poxa, seu paladar vai se adequar àquele e você vai colocar no seu dia a dia. Tem um que é bem acridoce. Qual é o Jupará? O de canudo amarela. Canudo amarela. Ele é acridoce. Ele é acridoce. Não é? Ele lembra um molho pronto, né? Acridoce. Isso mesmo. Então é isso aí. Próximo, Bru. Existem diferentes tipos de mel. Se sim, quais são e como eles se diferenciam em sabor e propriedades nutricionais. Isso é difícil, são vários. Depende da florada. A gente acabou de mostrar. Depende da florada, né? Quais são e como eles se diferenciam, pela cor, principalmente pela sabor, abelha. Principalmente. Né? Agora, propriedades todos vão ter. Todos vão ter. Vitaminas, ação antioxidante, anti-inflamatória. Todos a vão ter. diferença é o sabor. É o sabor. Né? E a textura. Que aí vai ser o terroir. Né? E outra coisa, esses meles que vocês vão experimentar hoje, vocês nunca mais vão tê-lo novamente. Que já são diferentes daquele da primeira etapa. Totalmente diferentes. Tudo depende de onde elas foram pegar, quantidade de água. Então, assim, que época do ano foi aquela florada? Aquela florada. Se realmente vai dar certo aquela florada, se né? teve a chuva abundante na época, se foi frio, se não foi. Então, assim, é sempre exclusivo. É sempre a primeira vez. Eu tive um mel que ele tinha gosto de sumo de manga. E nunca mais eu tive esse mel. Nunca mais se repetiu.
Um alemão comprou a florada inteira, ele ficou louco. O Harald tem na coleção dele lá, que é a relíquia, que ele fala, nunca mais vou ter esse mel. E realmente, nunca mais vai ter. Foi um momento. Foi um momento. É então, diferente daquele mel de abelha africana que tende a ser muito concentrado e um sabor muito forte, muito doce, muito parecido, tá? Existem algumas regiões que tem o mel da Apis mellifera abelha africana, que é um mel mais claro, por conta da florada, mas quando você experimenta, em geral, ele é bem mais doce. Bem mais doce. Bem mais doce. Teor de açúcar muito maior. O próximo, Bru. Quais são as espécies de abelhas mais comuns e sua importância no ecossistema? Todas são importantes, né? Todas. Me corrige para mim. Com todas. certeza, todas. Né? A pergunta que nem a gente. Quais são as espécies de abelha mais comuns, as mais. Eu posso falar que assim, a que a gente mais não é mais comum, a que a gente mais conhece é a que é nos ensinada na escola, que é a abelha Apis mellifera, que é a abelha que é africana. Africana, abelha aquela africanizada. O desenho. Eu faço uma brincadeira com os alunos quando chega lá, eu falo, desenha uma abelha pra tia Ana. Aí eles vão desenhar a abelha amarela, preta, vai botar um ferrão. Igual que, né? A literatura. Foi que viram. Os desenhos, né? E tem outros tipos, assim, que não são tem bem esse modelo. diferentes. Tem umas que parecem mosquitinhos. Totalmente. Delicadíssima. A menor abelha do Brasil nós temos, não sei se você viu lá no Pólen Dourado. Você viu? Menina, era difícil até de ver. Uma colher de mel por ano. Né? Uma colher de mel por ano. Mas você vê, mas é a contribuição dela. É a contribuição dela e é o alimento dela. Exatamente. Então é isso. Então, assim. É mais um ato de amor, mais ainda. Agora, assim, essa pergunta é interessante, porque quando ele pergunta assim, quais são as espécies de abelha mais comum, né? Se você analisar, principalmente a gente que vive esse mundo de meliponicultura, a gente percebe que as mais conhecidas é a abelha jataí. Jataí. Por quê? Porque é uma abelha que ocorre no Brasil inteiro, tá? Então, ela pode ser, né? Jataí. Isso, Jataí. Eu encontro Jataí na Bahia, em São Paulo, no Rio, no Sul. Olha. A mais comum das brasileiras em ferrão. Então, eu consigo. A Muruçu nordestina, o nome já fala, só no Nordeste. E a Jupará, que é só a predileta na Amazônia. dela. A menina dos olhos de Ana. Próximo. O que é melipoterapia e como é feita? Quais são os principais benefícios para a saúde mental e física? A gente mostrou. Aquele contato com as abelhas ali naquela mesa. Relaxa. Aí me conte, foi o que vocês sentiram quando tiveram lá? Eu vou te dizer, eu me senti como se fosse uma árvore para elas. Eu me senti um membro da natureza totalmente harmonizado. Integrado. E me senti muito feliz de estar servindo a elas de alguma maneira. Eu me emocionei muito, assim, porque ter esse contato, sabe, assim, como que Deus é maravilhoso, sabe? Me veio várias emoções ao mesmo tempo. Que oportunidade que eu tô tendo que eu não sei quando e quem vai conseguir ter essa oportunidade que eu tô tendo aqui. Então foi um silêncio e querer escutar elas mesmo, assim, sabe? Não, o universo. O instinto, a natureza falar comigo. Ali a gente desmistifica tudo. Ali a gente entende que tá tudo conectado. Tá tudo conectado. O tempo todo. Ali você enfrenta seus medos. Quem tem trauma de inseto... Não, você se entrega. Você se entrega. É um ato de fé também. É um exercício de fé na hora que você... Eu lembro que na pandemia chegou uma criança lá que ela estava com síndrome do pânico. E foi assim um desafio pra gente, né? A mãe já não sabia o que fazer, ela já tinha 8 dias sem dormir. A mãe conta que ela sonhou com a cobra e via cobra o tempo inteiro. E foi muito desafiador. E ela levou essa criança para conhecer o meliponário. E no percurso ali, eu conversando com ela, eu mostrei uma das nossas espécies, que é a iraí. Eu falei, olha, a iraí ela fecha a portinha à noite para dormir. Aí ela fez, por quê, tia Ana? Eu falei, para proteger a colmeia. E ela é a rainha. Eu falei, a rainha também fica ali protegida. Aí ela guardou aquilo na cabeça. Na volta para casa, ela falou à mãe que queria uma iraí.
A mãe perguntou para ela, se você trouxe a Iraí para casa, você acha que ela vai te ajudar a dormir? Ela fez, claro, mãe, que ela vai fechar Ela a vai fechar portinha a porta. e ela Ai, vai que me ajudar lindo. também a me proteger. E a mãe ligou para a gente imediatamente, a gente mandou a caixa no mesmo dia, Pra a ela colônia, dormir. para ela dormir. E ela dormiu Olha que no lindo. Ela dia. se sentiu segura. Ela se sentiu segura Não, hoje. e ela sentiu parte, ela era É. irmã. E era irmã. Era irmã da abelha. A mãe dela é muito grata, sabe? Às abelhas. Por isso. E ela batizou as meninas de Marianas, né? Hoje ela Mariana. hoje ela As tem- irmãs. As irmãs. Ela É. tem 2 colônias em casa, né? Que lindo. E todas as vezes que ela vai à Praia do Forte, Ela ela vai vai lá. lá Ela vai lá visitar. ver as meninas. E que eu achei lindo, eu confesso é uma que no início eu terapia, estava gente. insegura, que eu não conhecia. Aham, a maioria das Como pessoas é ela normal. vai se mexer? Eu lá? confesso que E a eu- presença de Marina e Helena facilitou muito. É, porque as Porque meninas se entregaram as meninas total. chegaram- Porque Não, você acha Marina ali- e Helena, tome, e- tome, e não vo- tenha e medo. E você já viu aquele vídeo da Marina fazendo a melipoterapia assim, com os olhinhos fechados? Não, concentradíssima. Concentradíssima. Super Não, sensacional. e elas faziam assim, venha tia, venha. Olha, prove esse, prove esse, daqui É. sente. Então, e assim, Foi é incrível, maravilhoso. porque assim, quando a gente recebe escolas, as crianças chegam em casa e querem trazer os pais para viver aquilo, sabe? E isso é incrível, porque assim, elas estão nos ajudando muito a levar Mas com do conhecimento. E é uma coisa tão engraçada quando você vê que o serzinho não tem medo e aquilo é bom verdade. pra eles. Que assim, quando acabou o almoço, elas já foram falar com as cuidadorazinhas delas, botando a botinha e botando tudo. Vamos, venha. vamos logo. Venha, tia, venha. Desse jeito. É desse jeito. É o jardim Então, a dela. melipoterapia é isso. A melipoterapia é um nome autoral nosso. Como eu Aham. falei para vocês, foi a terapia que Bonito. tirou o Harrison É. da depressão. E é a Melipoterapia. terapia com as abelhas. É tudo aquilo que vocês viveram e pra gente mais um pouco. Com certeza. sem Para dúvida. vocês tem nome de vida, Tem nome de vida. de De renascer, renascer. né? Próxima, Bru. Como o cultivo de abelhas pode contribuir para a preservação do meio ambiente e a biodiversidade local? Você falou. Total. 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 Aquela coisa das amêndoas, não ela- sabia. Elas estão no início de todo o ciclo. Da polimerização. Da polinização. De levar a sementinha, continuidade. né? Dar- Porque as abelhas brasileiras, as abelhas como um todo, não necessariamente as brasileiras, elas são as maiores polinizadoras, porque o pólen é alimento delas. Então elas precisam todos os dias estar visitando as flores para poder levar alimento. É. Então Nessa É as visita, guardiães carregar- para elas verem. Elas vão elas, pulverizando. elas vão fazendo o cruzamento, né? Para que é, nunca que é fundamental, né? Para que certeza. haja a semente. Então, por isso é a principal. E a partir das sementes é que vão gerando, né, os outros processos da biodiversidade, do meio ambiente. Então, assim, sem abelha, sem vida. E às vezes a gente fica voltados como assim, sem a nossa vida? Não, a vida como um todo. Ela A interfere vida. diretamente E porque a gente não entende que vida é uma coisa muito mais ampla, não é a vida do ser do humano, ser é a humano. vida do é planeta. do planeta. Tudo que tem fôlego, Exatamente. né? Tudo que se Tudo que move, vive. tudo que vive, seja de planta, animais, tudo. Então, assim, ela contribui diretamente. E como um todo, a abelha ela começa polinizando a flor, que gera semente, que gera as árvores, que consequentemente vai gerando os frutos e vai alimentando toda a cadeia. Com certeza. Então, por exemplo, lá em Manaus, elas polinizam na beira do rio e aí geram bastante frutas que caem nos rios e os peixes são alimentados pelas frutas que foram polinizadas pelas abelhas. Então, Que Olha. lindo, né? é fenomenal. Próximo, Bru. Quais são os desafios enfrentados pela população de abelhas atualmente e como podemos ajudar a protegê-las? Ai, gente, é desafiador. É desafiador, né? O desmatamento em O massa. desmatamento, Porque, né? no caso das brasileiras, elas precisam dos ninhos, e os ninhos são em São dentro troncos. das Dentro árvores. dos Dentro das Isso eu achei troncas. tão lindo. E aí ao desmatamento e a falta de conhecimento. O cara, Mata não, o cara essa população tem horas que inteira. tem horas que a pessoa só sabe que é abelha porque o mel escorre. Aí fala, se tem mel é abelha, cadê a abelha? Porque ele não sabe que aquela espécie é uma abelha. Então, assim, o desmatamento contribui muito. Os agrotóxicos têm sido, assim, Também, né? terríveis, né? E, infelizmente, é o homem. E isso, a Secretaria Ambiental de todos os lugares tinham que orientar isso, né? É. Com certeza. Tinha que haver esse tipo de ensinamento
para todos. Você tem uma ideia, o A-B2B está fazendo um estudo, né, em polinização de soja, porque a soja não é tão polinizada pelas abelhas como a amêndoa, como eu falei para vocês. O percentual é bem menos, se eu não me engano, 5% nessa faixa. Porém, naquela safra tem polinização que não vai. Né? E é aí que entra o papel da abelha. E a abelha vai lá e vai polinizar aquelas plantas que não foram polinizadas. Então, a produção vai ser fenomenal. Então, é diretamente. Quer dizer, ainda tem muito que estudar. Muito. Porque elas têm um potencial ainda maior. E se conscientizar de gerar quem elas alimentos, são. Né? De quem elas são. Elas não são só simplesmente um inseto, como falam, né? Exatamente. Elas são o ser. Próximo, Bru. Quais as diferenças entre o mel das abelhas com ferrão e o mel das abelhas sem ferrão em termos de sabor e benefícios para a saúde? Eita, vocês, hein? Olha, não, mas isso aí a gente até falou bastante. Eu o acho... mel com ferrão, ela é mais concentrada, ela é mais mais doce. doce. A gente acabou Já de sabe, falamos. Exatamente. E o mel das abelhas sem ferrão, eles são mais líquidos. Isso, né? Porque tem a produção as é com cores, mais as água. cores diferentes, os vai de acordo. sabores. E os sabores, assim, são totalmente diferentes. Muito diferente. Com relação a benefício de saúde, ou os dois Os dois são sempre iguais. Sempre os benefícios. Mas é tão interessante, parece que a gente está vendo coisas diferentes. Mas é tudo mel, tá, gente? Vamos lá, Bru. Existem contraindicações para o consumo de mel ou produtos derivados das abelhas? Como um todo, né? Eu acho que tudo. O excesso. Claro, se você pega uma pessoa diabética, ela passa a usar excesso de mel, tudo. Né? Então, assim, a contraindicação é essa. Use com moderação. Na natureza. Por isso que a natureza é fornecida uma quantidade. Você vê a pequenininha lá. Que ela só consegue uma consumir colherzinha por ano. É o que ela necessita, né? Exatamente. É o que ela necessita. E a gente também não necessita de muito. De muito, viu, gente? Né? É a comida das abelhas. Exatamente. Você vê, eu tive em fevereiro. Eu ainda tenho o... Eu confesso, eu trouxe bastante, né? De Pará eu trouxe muito, que eu adorei. O meu tá acabando. Não, mas o meu é o... O hidromel já acabou. Era que dá calor. Não dá pra trazer, o povo barra a gente. Mas depois te manda. Não, é engraçado, né? No aeroporto, a gente indo embora, e eu falei, eu nunca mais, porque comprar vinho, essas coisas, eu falo, nunca mais eu compro. Aí ele, não, vamos ter paciência. A gente rolava, levava o hidromel no filho. Igual um bebê. Mas é que você vai quebrar. Claro. Né? Próximo. Como posso começar minha própria colmeia em casa e contribuir para o aumento da população de abelhas na minha comunidade? Que legal. Pode ser, depende da casa. Depende se é possível. Se é possível a criação. Por exemplo, a minha casa é em um sítio. Aí a gente vai orientar colocando iscas de capturas, tá? Que quando a abelha soltar um enxame, ela vai ser atraída pelo aquele atrativo e vai gerar uma filha ali. A gente ensina o processo. Tira de lá e coloca na caixinha. É uma opção, tá? Não, Ana, não moro num sítio, eu moro numa casa. Aí vamos mapear para saber onde você mora, saber a espécie que ocorre ali. Naquela região e te indicar um meliponicultor daquela região, tá? Porque pra mesmo poder fazer direitinho. Porque eu tenho Melipona scutellarius lá e tenho Melipona scutellarius na Chapada Diamantina, tá? Mas é diferente. Olha os climas. Totalmente diferente. Então, exatamente. Assim, até a cor é diferente. Então, assim, praticamente a mesma, tem o mesmo nome, a mesma abelha, mas que está acostumada a um clima diferente, o tempo é diferente, a vegetação diferente. Então, primeiro tem que fazer esse mapeamento, né? Entra em contato para saber direitinho, e para aumentar orientar a produção de abelhas na comunidade, aí é necessário fazer um curso de meliponicultura, tá? Exatamente. Para poder aprender a fazer o manejo de forma correta. E lembrar que você se torna guardião das abelhas. Guardião. O nosso curso é super importante. Seja um guardião. Exatamente. Próximo. Nós chegamos nesse momento especial, que é o momento Pipim, que também a gente protege ele. Com certeza. Meu filho é maravilhoso, que gosta de escutar ótimos conteúdos, por isso que ele está usando esses fones. Não vê televisão, que eu não deixo, ele está sempre de headphone. E aí, nesse momento agora, ele escuta os conteúdos e prepara palavras ou pequenas frases
que vai ser jogado pela mãezinha dele para você em forma de ping-pong, e o que vier na sua mente você responde de volta. E se não vier nada, fala Pode passo. passar. Mas aí eu respondo com uma palavra só? Como que vier na Com o cabeça. que vier na sua cabeça. Ok. Se quiser Que falar vier. mais de Ainda uma bem que você palavra, fala, ai, não tá vindo nada. Tudo bem, Tudo ele é muito bem. educado. Que eu falo, olha, você respeita as visitas. Ah, Vamos lá. 1, amor. amor, Deus. 2, propósito de vida. A meliponicultura, as Olha, abelhas. Diria isso. Maravilhoso, Ela queria criar águia. É. Mas tudo voa. Tudo boa. Tudo voa. 3, um momento especial. A cura. 4, felicidade. Ai, felicidade. Estar no meio das abelhas com a minha família. E saber que o que nós estamos fazendo é tão importante, não só para nós, mas para todos que estão em volta. Você virou uma abelha rainha, Ana? Eu acho que ainda sou uma operária. Visando chegar lá. E não, mas a operária não consegue, né, virar É verdade, não rainha, vira. Eu acho que consegue, você está mas formando uma abelha rainha. Eu tô formando uma abelhas rainhas. 5, superação. 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 Meu Deus, peraí que tem uma Não, lista fica aqui na cabeça. Foram tantas coisas superadas, né? Mas o que me veio à mente também foi a cura do Harrison. A sua cura E E a cura cura do dele. Harrison. É. Uhum. Inspiração. Na meliponicultura, o Harrison. Uhum. Ela quase não ama É. esse homem, né? Você já notou Ela é que é assim encantada. pequena. É. O olhinho brilha. Exatamente. 7, uma saudade. Uma saudade? Meus gatinhos que morreram. Hoje é só a Nina. Hoje eu tenho Nina, tenho Canão, tenho Galega, tenho Uhum. Caquinho. Que agora também foi aumentando. Ela tá agregando lá. Isso. E Fredo todos, Forte ajudou para todos isso. se dão bem com as irmãs abelhas. Todos se dão bem. Uhum. São uma família. Se você pudesse entrar numa cápsula do tempo, na qual você pudesse ir pro passado ou para o futuro, você escolheria ir para o passado ou para o futuro? Ou futuro, por quê? Meu Deus, que difícil. Você voltaria Olha, a no gente- seu passado ou você gostaria de ir para o futuro? Eu voltaria no meu passado. Voltaria. Voltaria. Uhum. Em momentos bons, Agora não foi em momentos bons. mas voltaria. Mas voltaria. Mas voltaria. Mas também ela cresceu nas adversidades. Essa Foi mulher as gosta de adversidades que levou você a voar. Eu acho que ela falou assim, aquela adversidade ainda podia me gerar mais alguma coisa. Uma virtude e um defeito. O que você tem de... Uma coisa que você gosta em você e uma coisa que você fala, isso eu tenho que melhorar. Uma virtude e um defeito. Virtude é minha fé em Cristo Jesus. É minha virtude. Só pede ele para falar mais É. direitinho com você, né? Ele tem falado. Desenha. Tem falado. Aham, claro. Um defeito, pensar mais no outro do que em mim. Uhum. Mas está em processo também, Tá, né? tá De em melhorar. processo. E 10, complete a frase. Melipoterapia é... Melipoterapia é vida que gera vida. Perfeito. Meu amor, eu queria te agradecer. Ai, Muito obrigada. Vamos gente, fechar a que rodinha aqui de emoção. Foi energia. ótimo. Foi Eu quase maravilhoso. chorei. Eu chorei um pouquinho, algumas vezes. Eu Ai, chorei obrigada. aqui um Foi pouquinho, lindo. algumas vezes. Sorte que foi para esse lado aqui. E também a maquiagem é a Bem prova de emocionante. água. Eu Para vi. poder não passar. Caiu um negócio Você ali, viu? eu falei, gente, o que eu foi que ela duas usou vezes. ali? Não usei nada. Não é cristal japonês. É natural. Então acontece. Não, mas com eu perguntei frequência. o que você usou na maquiagem. Não, porque você viu que caiu. Cai tufu. E Não, ficou. mas tem que ser, Tem né? que A Mas gente é faz emoção assim, mesmo. conforme for, a É gente emoção. segura aqui do lado, Emoção. sabe? Assim, Gente, mas Vem, emoção faz boa. assim. Eu não tenho problema de chorar. Eu sou muito chorona. Uhum. E eu choro, claro, por coisas Boas. boas, muito. Choro por Mas- coisas ruins. Mas o meu choro de coisas boas, eu acalento ele. Eu não falo nunca não chora. Chora, filha, Chora. vai.
Continua. Eu queria te dar de presente. Você trouxe tantos presentes pra gente. Deus. Com felicidade. Ai, Ana. O Mentes Depressivas, que foi a primeira vez que eu falei da espiritualidade para superar uma doença tão comum hoje em dia. E isso aqui é um livro de ficção escrito num lugar muito especial no Centro-Oeste, de uma experiência que eu vivi lá, que é o Horizonte Vertical, tá? Que eu acho que para você fará sentido. Muito sentido. Que é o recomeço, né? São os recomeços da gente, que é quando o fim vira recomeço. Quando a gente pensa que é o fim, a gente está começando de novo. É uma ficção. Eu acho que vou começar por isso. É uma ficção baseada em coisas que a gente viu, coisas reais também, a partir de coisas reais, histórias que nos contaram. Então, agora você vai olhar para essa câmera aqui, só você, dar todos os seus recados para quem quer aprender com você, eventos que vão ter e quando, tudo aqui agora. Ok. Suas redes. Gente, foi uma honra estar aqui hoje com esses lindos. Eu sou a Ana do Meliponário Pólen Dourado. Estamos ali na Praia do Forte, na Bahia. Fazemos trabalho de turismo com abelha. E eu gostaria de convidar você para nos visitar lá na Praia do Forte, aprender tudo sobre a abelha brasileira, saber quem são elas, o que elas representam, nos ajudar nesse processo aí de guardiãos das abelhas. Lá nós fazemos curso de meliponicultura, criando, capacitando guardiões para nos ajudar nesse propósito. Teremos agora no dia 15, se eu não me engano, dia 15, vai ser na primeira quinzena de julho, mais um curso de meliponicultura lá no Pólen Dourado, com 30 vagas. Só 30? Só 30 vagas. Corre. E é isso aí, tá? Temos as nossas redes sociais, @polendourado.com.br é o nosso site e Pólen Dourado é o nosso Instagram, tá? Atendemos por agendamento todos os dias com uma equipe lá que ama o que faz. É isso aí. Muito obrigada, querida. Queridos, a gente está finalizando mais um Pod People. Hoje foi inesquecível. Hoje você pôde aprender tanta coisa sobre mel, sobre as abelhas brasileiras, sobre o ecossistema, sobre que, de fato, a gente faz parte da natureza. A gente não é dono da natureza. Se você se interessou pelo assunto, quer ser um guardião das abelhas para a nossa vida, para a vida do planeta, eu, se fosse você, seguir essa mulher, @Pólen-Dourado. Lá tem todas as informações na bio sobre cursos, sobre como você deve lidar, como é o mel. Se você quiser, olha, tem o livro que é maravilhoso, tem essa joia rara, tem o hidromel, tem tudo. A gente nem falou também do mel cream. Tem o mel cream, que é uma coisa, é um Nutellazinho de mel, que você vai adorar também. Então, não deixa de seguir, se informar e fazer parte da natureza. Muito obrigada e até o próximo Pod People.